Papagaio Falante. Oferecimento Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Bet Nacional. Jogo legal é na betnacional.com. E Mini Foods. Crocantes, saborosas. Todo dia é dia de Mini Foods. Já entrou? Opa! Agora sim, hein? Tô ajeitando aqui, vambora, Ratinho. Meu filho aqui, ó. O Rabelo não veio, hoje veio. Hoje veio meu filhinho, que eu tenho com o Ratinho, que eu vou fazer o DNA lá no SBT, pra saber, pô, de quem que é realmente filho. Dizem que é meu, outros dizem que é do Ratinho. Mas, o importante é que a gente ama ele tá comigo. Ele fez questão de vir aqui hoje, porque a nossa entrevista hoje vai ser maravilhosa. Meu Glu-Glu, meu Iaiá, quero agradecer a você que tá nos botando aí entre os 20 melhores podcasts, videocasts do Brasil, pela terceira vez. Agora nós estamos na batalha, né? Vocês têm que votar na gente, porque 2 anos consecutivos nós ficamos entre os 20 melhores podcasts, videocasts do Brasil. Existem mais de 100 mil podcasts no Brasil, então pra gente é uma honra muito grande. Então se inscreva no canal, não faça cerimônia, avise pros amigos, porque será um prazer. Hoje, meu Glu-Glu, minha Glu-Gluzada, hoje ela, eu falei, eu já queria trazer ela há muito tempo, mas ela ficava enrolando, ai não, eu não vou não, mas um dia eu vou, e ela veio, essa família maravilhosa, ela que é a número 01 da família Bravanel, Vamos receber com muitas palmas, eu quero muitas palmas, aí ó, ô Glu-Gluzada, muitas palmas para esta grande mulher, ela, a nossa querida Cíntia Abravanel! Me dá mais aqui no meu ouvido aqui, eu já tô com sinusite. Cíntia, que prazer, Cíntia. Prazer todo meu. Caramba, quanto tempo, né, Cíntia? Bastante tempo. Quanto tempo que a gente se conhece, né, Cíntia? Muito tempo. Muito. Desde que eu entrei no SBT que eu te conheço. Sim, desde que meu pai te sacaneava lá no show de casa. Sacaneava muito, né, Grace, viu? Mas você, puxa vida, mas era uma sacanagem gostosa, né? Ah, não, ele adorava brincar, né? O Silvio Santos, ele sempre... Me diz uma coisa, ele em casa, ele era assim ou ele era só assim com a gente lá? Porque ele ria de tudo ele ria. Aquela risada dele, ele também fazia em casa? Sim, ele sempre de bom humor. Sempre de bom humor, né? De bom humor, Acho que a maior qualidade que o Silvio tinha era o bom humor, não era? Com certeza. Mas também quando ficava bravo, sai de baixo, né? Ficava vermelho, sai da cara? Frente. Ficava vermelho contigo, assim, quando ficava bravo? Não. Caramba, bicho, comigo ele ficou vermelho várias vezes, bicho. Ele me dava aqueles esporros, começava a ficar vermelho. Tanto que o apelido dele era o Peru que fala. Ele ficava vermelho, né? Mas o vermelho porque ele ficava tímido, né? No começo da carreira dele. Aí ficava com a timidez, ele ficava meio coradinho. O Silvio era tímido? Acho que no começo era, né? No início ele era tímido? Devia ser. Porque não tinha nada de timidez, né, bicho? Não, depois ele ficou íntimo, né, do público. Você lembra a sua primeira palavra quando você nasceu, assim, o que você lembra, assim, quando você olhou pro teu pai? Você... Tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia, assim, não. Você não falou, rahai? Não, com certeza não. Como é que foi a tua infância, Cíntia? Você é a primeira filha, né? Isso, eu fui a primeira filha.
Eu acho que, de uma certa forma, cada uma aproveitou ele de um jeito. Quando eu nasci, ele já não era tão famoso. Então, por exemplo, ele podia ir na escola, na festa Dia dos Pais. Em alguns lugares ele ainda conseguia sair comigo. Mas à medida que o tempo foi passando, foi ficando mais difícil de... Ah, tu teve essa vantagem, né, Eu tive um pouquinho dessa vontade. Ele chegou aí nas escolas, aquela coisa Sim, de pai. sim, Porque Dia dos Pais. Quando você nasceu, o Silvio Santos fazia o quê? O que ele é? Ele era o quê? Ele já era apresentador, ele já era... Olha, o programa Silvio Santos tem a minha idade. Quantos anos? 62. O programa Silvio Santos tem 62 anos? 62 anos. Caramba, bicho, começou lá na época da... Qual era o primeiro programa que ele fez? Qual foi? Eu não sei. Vamos brincar de forca. Acho que tinha alguns programas que vieram da rádio, eu acho. Então tu não era nascida, ele virou o Silvio Santos. Já era. Não pegou a época que ele era camelô, não? Aquela coisa. Não. Aquela correria, não, né? Tu não fugiu da polícia, não. Não, eu não. Porque ele fugia da polícia, né, bicho? Ele contava pra gente. Fugir do Rapa, né? É do Rapa. Ele falava pra gente, porque ele ia pra aquela barca lá, a barca de Niterói. De vez em quando ele contava a história dele pra gente lá no camarim, pô. Não, é bonita essa história dele, maravilhosa, né? História maravilhosa. O bar, que ele montou na barca. Não foi? Como é que foi isso aí? Então, ele parece, ele contava e as pessoas comentam que ele foi o vendedor número 1 da Guaraná Antártica, vendedor ambulante. Porque na barca, quem comprava o Guaraná ganhava uma cartela de bingo. E aí ele pegava os prêmios que ele tinha. Acho que meu avô tinha uma loja de souvenir. E aí quem ganhava o bingo ganhava um prêmio. Teu avô por parte de pai ou pai dele, é. E aí a barca quebrou e ele foi pra rua ser camelô, né? Ah, foi assim? Foi uma consequência porque a barca quebrou? E aí ele montou um bar na barca, que era chiquérrimo, e aí tinha o jogo de bingo com os passageiros da barca. Aí a barca quebrou, ele tava com a dívida do bar, né? E aí falaram pra ele vir pra São Paulo. Ele já tava, acho que na rádio. E aí ele veio para São Paulo, entrou lá na tal da Rádio Nacional e foi crescendo e tal, quando ele conheceu o Manuel e tudo. E aí ele trouxe o bar para São Paulo. Então, perto da rádio tinha o botequinho dele lá, o bar. Ele criou um bar, cara? Ele tinha na barca e todo aquele mobiliário era uma dívida dele. Então, ele veio para São Paulo e trouxe a barca, o bar junto, né? Então, durante o dia, ele tinha o bar funcionando e tal, e aí fazia os programas e tal, mas o bar também já funcionava. Já era um empreendedor, né? Impressionante essa coisa, porque a família do teu avô, eles eram ricos, eles eram bem-sucedidos, ou o teu pai, ele veio de uma classe mais humilde? Como é? Por exemplo, ele era camelô. Eu acho que eles eram classe média. Se meu avô tinha uma loja de souvenir ali no Porto, então acho que eles eram meio classe média, assim. Mas teu pai falou, eu vou me virar, porque ele foi bastante corajoso, né, cara? Tô dizendo, porque não era fácil ser camelô. Não, mas ele era camelô junto com o irmão da minha avó, né? O irmão da tua avó? O tio Isaac. Ele era como é que fala? O chamariz, que o meu tio aí fazia a mágica, aí brincava com ele e tal. Só que ele foi ficando melhor que o tio dele, e aí ele virou o principal, e o tio era um cliente que vinha ali e tal. Porque tinha aquele negócio, né, que pra esquentar a venda... Isso. Eu quero 3 desse aí, né, e tal. Aí a pessoa fala, caramba, comprou 3. E aí, no começo, ele era essa pessoa pro tio dele, e depois o tio dele virou esse cliente dele. Ele já tinha inventado a inteligência artificial naquela época, né? Ah, provavelmente. O marketing, né? O marketing, não, ele era bom de venda, né? Não, ele era bom de venda. O Silvio Santos é o maior vendedor do mundo, cara. Ele fala que ele não era artista, ele era vendedor. O maior vendedor do mundo, bicho. Silvio Santos, ele vendia fumaça, brother. Impressionante, né, bicho? Né? Vendia gelo pra esquimó. É verdade, né? Vendia gelo pra esquimó. Vem cá, e em casa, aí você foi a primeira filha. Isso. Aí você foi uma privilegiada em termos de
que ele podia ir no colégio, reunião Algumas coisas reunião de ele colégio, já podia fazer. Ele acompanhava, você Isso. pequenininha. Poucas coisas, né? É, Porque ele sempre trabalhou, ele era workaholic, né? Eu me lembro, pô. Workaholic Trabalhava de total. segunda a domingo, Isso, pô. Não isso. tinha intervalo no bagulho. É. Ele gravava segunda, gravava terça, gravava quarta, gravava quinta. Até um dia, a Iris falou, vem cá, tem que ter um dia pra gente poder ficar junto e tal. Não, mas é que não é na época que eu nasci, o programa Silvio Santos foi crescendo os horários, né? Acho que não era como era antes, começava às 11 da manhã e ia até às 8 da noite. Mas se a gente for pensar, ele passava o dia inteiro, domingo, com os brasileiros, né? Isso aí era... Começava o programa Domingo. um pouquinho antes da hora do almoço, 11 horas, e ia até 8 horas da noite. Domingo era macarronada e Silvio Santos. Todo mundo fala isso. Não tinha outra todo mundo fala conversa. isso. Que coisa de louco, né, cara? A gente viveu tudo isso, né, cara? Vivemos tudo O isso. domingo era isso aí. E eu participei disso, né, cara? No show de calor. Sim, depois você veio com o show de calor. Não, mas lá você na veio frente. antes. Você veio no Cidade contra Cidade, Não, né? A primeira vez que eu conheci teu pai foi no Silvio Santos Diferente. Ele tinha um Sim, programa Silvio Santos programa de Diferente. quinta-feira. De quinta-feira. Tava Baby do Brasil, que era Baby Consuelo, que era o Novos Baianos que estavam se apresentando. E eu fui lá como um folclore do Rio. Era um cara que falava muita gíria e tal. Aham. E eu fui lá e o Silvio me conheceu e gostou de mim e me chamou para ser jurado dele. No show de calor. Ele me chamou para fazer Cidade contra Cidade. Aí eu comecei a fazer Cidade contra Cidade, foi aí que ele começou a gostar mais de mim. E aí eu entrei na TVS, quando a TVS começou. Sim. Tom Franco, o Povo na TV. Sim, Wagner sim, Monte, Cristina sim. Rocha, blá, blá, blá. E ele me chamou para ser jurado dele. Aí eu fazia o júri. Eu, Aracide Almeida, o Décio Pitinini, Isso. a Sônia Lima, o Wagner Montes. Puxa vida. Então eu sou daquela época lá do início mesmo, né, cara? Aham. E naquela época, ele tinha você como filha número 1, Isso, a a Silvinha Silvinha. número 2. Isso. E quando eu entrei, não tinha todas essas filhas. Tinha. Quem já tinha A nascido? Daniela, talvez. Daniela talvez já tivesse. Daniela, De talvez. 82, a Daniela de 82, 83. Putz, Porque eu já não sei. Comecei ali em 81, Aham. 82. Acho que Depois já tinha é a que Daniela. começaram a Isso. aparecer as menininhas. Isso. Que toda hora ele falava, Minha filha número 1, a filha 3, e aí, número 3, né? número 4, aí veio... Eram 6. Somos em 6. 6 mulheres, cara. Vocês agora estão comandando o SBT. E aí? Não o SBT só, mas Não, o grupo o Silvio grupo Santos, Silvio como, Santos todo, todo, né? como todo, né? 6, é muita responsabilidade, hein, Cíntia? Tu não se sente muito assim, essa responsabilidade agora, não? De vocês 6 terem assumido? Então, entender o que é carregar um legado, dar continuidade ao legado e honrar esse legado que ele construiu, né? Eu cheguei a ter essa conversa com ele um pouquinho antes, quando o Thiago produziu o Hairspray, e a minha filha mais velha, que cuida da carreira do irmão, a Lígia, ela estava cumprindo a minha função de produtora. E aí eu tive essa conversa com meu pai, falei, pai, que legal, eu entendo o que você sente com a Patrícia em passar o bastão, em deixar um legado. E hoje eu consigo compreender o que é isso com a Lígia fazendo o que eu fazia. Então, a Lígia é tua filha, né? Minha filha mais velha. Então, eu vejo assim, nós somos responsáveis, sim. Ele ensinou a gente o valor de gerar empregos, gerar trabalho. Então, acho que o maior objetivo nosso é manter esse legado e levar para frente, continuar crescendo como foi a vida dele, né? É porque ele sempre falava assim, ele falava, olha, as pessoas falam, caramba, você quer fazer bem às pessoas. Aí diziam, você tem que doar isso, doar aquilo. Aí ele fala assim, mas eu, na minha filosofia, eu tinha que dar emprego para as pessoas. Exatamente. Fazer com que as famílias tivessem emprego. Esse era o objetivo Tanto que não atrasava nunca um pagamento. Não, nunca. Era uma coisa sagrada. Não, era sagrado o salário do funcionário. Ia ser condenado acabava a carreira da pessoa. Então o SBT nunca atrasou o salário. Pagou não era como carne do baú, pagamento em dia, né? Ele fazia questão disso aí, né, bicho? Tem histórias lindas. Tem uma história muito, assim, significativa dele, quando
como é que foi? Não teve uma época que o governo confiscou o dinheiro de todo mundo? Foi. E aí não tinha dinheiro época para do Collor. pagar o salário. Na época do Collor. Aí não tinha dinheiro para pagar o salário. Ele saiu pegando dinheiro com os diretores e todo mundo para botar na empresa para pagar o salário em dia das pessoas. Que coisa maravilhosa, porque ele era um cara... Ele era o patrão, né? Não, ele era o patrão. O patrão. Ele era o patrão e engraçado que no programa, por exemplo, no Show de Calouros, ele não fazia papel de patrão, ele fazia papel de colega de trabalho. Exatamente. Ali ele era o colega de trabalho. Serginho, tal, como é que tá o seu programa e tal, pá, faz isso, faz aquilo, BBB, bububu, babá. Ele não se posicionava como... O dono, ele era da colega parada. de trabalho, Ali exatamente. Ele era o colega de trabalho. Como ele era o colega de trabalho da plateia, que ele pediu opinião. Sim. Pra quem não sabe, quando acabava o programa, era muito engraçado que ele acabava o programa, aí ele falava, agora meus colegas de trabalho, vocês vão me ajudar. Como é que vai ser o programa? Quem gostou do cara que veio fazer a mágica, que subiu aqui o passarinho? Aí 4 pessoas levantavam a mão. Ô Zezinho, quem estava lá em cima, olha, esse não vai entrar não. Quem foi que gostou do cara que cantou a música, não sei o que lá, aí, todo mundo, esse vai. Então, não, ele tinha a coisa de esquentar a plateia também. Isso antes. Antes de começar começar o programa. Porque as pessoas... Ele tinha que quebrar esse impacto das pessoas estarem perto do Silvio Santos. Aí ele ia, brincava, piadas, conversava, né? contava piada. É verdade, é verdade. Ele esquentava a plateia do domingo, né? Eu tava falando... eu tive agora, sábado... Agora, semana passada, retrasado, eu estive na casa do Corsi. Corsi, que era o presidente, diretor da Telecena. E estava lá também o Daniel Bravanel, estava lá, foi bem legal, Sônia Lima, e o Liminha, e nós estávamos conversando exatamente como o Silvio Santos fazia antes do programa, porque todo mundo tem um animador de palco, né? Eu por exemplo, eu fiz o Hora do Capeta, eu fiz vários programas, e sempre tem o animador, para animar a plateia. Olha lá, pessoal, vamos lá, todo mundo batendo palma, aquela coisa toda. E no Silvio Santos, o animador de plateia era ele. Isso. Ele chegava antes, ficava ali 40 minutos, 1 hora contando piada pra plateia, e a gente falava, caramba, bicho, e aí que gás que ele tinha, né? Porque ele fazia aquilo, daqui a pouquinho entrava num programa de 2, 3 horas e... ia embora. Ali, uma barulhada ali, né? Todo mundo querendo te ver, pô. É um sucesso, né, pô? Todo mundo querendo. Fica aqui a plateia, aqui atrás. Aí, e a gente ficava impressionado com a intimidade dele, né? A intimidade que ele tinha com o público, né, bicho? Né? E as pessoas que ele lançou. Você vê o Jassa. Cadê o Jassa, cara? Cadê o Jassa? Tá lá. Tá firme lá o Jassa? Dele, lá na empresa dele, no Você frequenta o Jassa? Você vai no Jassa? Eu cortei o cabelo, hoje nem tanto, mas eu sempre fui. E aí depois também deixar o legado com o Robson, né? Deixou com o Robson, Deixou com o Robson. Aí o Robson que cuida do meu cabelo de vez em quando. E o Robson ia lá pequenininho, lembra que o Robson ia Nossa, meu pai pegava ele gostava muito do Robson. Ele gostava muito do Robson, porque ele não tinha filho homem, né? Não, é que o Robson encontrava com ele no salão, antes dele fazer o cabelo e ia pro programa. Aí ele levava o Robson com ele. E aí o Robson passava o dia lá com ele, enquanto ele tava gravando o programa, o Robson tava lá junto. Ele era moleque. E assim, Agora, porque ele... você acha que ele sempre tentou ter um filho homem? Ele foi tentando? Porque tem esse negócio... Não sei. Ele queria ter um filho homem? Tem aquele estigma de que o homem tem que ter um filho homem, né? Mas, no caso dele, ele foi tentando. Eu acho que foi acontecendo de virem mulheres, eu acho. E 6 mulheres poderosas, hein, cara? Vocês não são mole não, hein? Agora me mata uma coisa. Graças a Deus, temos um bom exemplo de responsabilidade. Caramba, bicho. Ô Cíntia, você o Silvio foi casado com a tua mãe durante quanto tempo? Que ele foi casado com a Cidinha? Ela viveu. Era Cidinha, né? Cidinha, enquanto ela viveu, ela morreu com 38 anos. Ela morreu com 38 anos? Muito novinha, cara. Novinha. Caramba, brother, muito novinha. Foi um momento bem difícil, porque naquela época os tratamentos para câncer eram cruéis, né? Era muito... E você falava em câncer, já era uma sentença de morte, né? Com certeza, naquela época
Era difícil. Falava isso, já era, meu Deus do céu, isso é verdade. Então, ela passou um período bem triste, assim. E morreu muito novinha, né? Muito novinha. Muito Você lembra nova. dela? Você tinha quantos anos? Eu tinha 13. Você Eu lembro lembra, você lembra bastante perfeitamente dela. Eu tive bastante. E como é que Lembro ela bastante. era, Cíntia? Como é que ela era? Olha, ela contribuiu muito para a carreira do meu pai. Eu lembro dela aos domingos gravando o programa inteiro ao vivo. Então tinha, na época, aquelas fitas de rolo para gravar e a fita cassete. Então era um gravadorzinho e a fita de rolo. E ela gravava o programa inteiro para ele se corrigir e trabalhar o programa durante a semana. Isso eu lembro bastante dela fazendo aos domingos. Então ela acompanhava o Silvio dos programas e tudo, essa coisa Não, toda? lá não. Assim, publicamente não, mas ela fazia esse trabalho, esse apoio com ele. No domingo a gente recebia a família, recebia tudo, e ela lá e parava, corria lá para trocar a fita e tal. Isso eu lembro bastante dela fazendo. E como é que ele conheceu ela? Foi na rádio? Foi em algum lugar? Eu acho que foi na rádio, acho que deve ter sido Como na foi? rádio. Você lembra? Você sabe a história? Não sei. Caramba, mas não deve sabe ter a história? sido na rádio. Ela Eu sei que a minha avó tinha, acho que, uma pensão. E ele chegou a morar nessa pensão da minha avó e conheceu o irmão mais novo da minha mãe, que virou presidente do grupo, o Mário Albino, que foi um grande apoio para ele também. Do pra Grupo Silvio construção. Santos? Sim. Virou presidente do grupo? O tio Mário foi presidente do grupo. Caramba, ajudou todo o processo de construção do grupo. Caramba. Bem Ele legal. era irmão da tua mãe? Irmão da minha mãe, Mário Albino. Aí ele conheceu primeiro o irmão, jogou ali um talento no irmão para se aproximar. Não, acho que ele conheceu minha mãe Conheceu tua mãe primeiro, primeiro? depois conheceu irmão. Acho que sim, acho que sim. E aí ele casou com a tua mãe. Isso. Aí nasceu você. Aí eu. Aí depois veio a Silvinha. Isso. A Silvinha, ela foi adotada com 3 dias. Foi adotada com 3 dias de nascida. Caramba, bicho. 3 dias. Não, eu falo que a Silvinha não nasceu, ela chegou. Chegou, pô. Porque eu queria ter irmão, eu queria ter um neném, um irmãozinho. E aí, todo dia, eu ia correndo pro berço para ver se tinha chegado e nada de chegar. E aí, no dia que ela chegou, meu pai saiu com ela de trás da porta do quarto, com ela no colo, e me deu ela, assim, de presente, né? Então, eu falo que ela é irmã de trás da porta, porque a primeira vez que eu vi ele saindo de trás da porta, e me deu a Silvinha de presente. Mas por que eles adotaram? Por que Acho que minha mãe não podia, acho que, mais ter filho. não podia ter mais acho filho? Que não, acho que eles não. queriam ter outro filho e falou, vamos adotar. Porque foi um gesto de amor muito grande. Porque naquela época era uma coisa assim, né? Totalmente diferente, caramba. Sim. Adotar uma criança, que coisa linda, cara, né? Legal, né? Maravilhoso, pô. Maravilhoso, pô. Já vi, né? Isso aí é um ato de amor, né? É o que eu falo. Você vê, hoje as pessoas ficam brincando aqui, ó. Tô brincando aqui com o meu bonequinho aqui, que eu tô querendo. Eu trouxe ele porque a Cíntia, eu quero que ela vá comigo lá no Ratinho, porque dizem que é filho do Ratinho. Se for filho do Ratinho, a gente tem uma herança boa pra receber aí. Claro. Né? O filho do Sérgio Malandro vai ficar todo endividado. Agora, se for do Ratinho, então esse filhinho aqui é meio do Ratinho. Agora você vê, a gente brinca, mas hoje as pessoas estão loucas, né, cara? As pessoas estão criando esses bonecos achando que é filho, cara. Vai adotar uma criança, cara. Precisando de amor e família. Claro, pô, né? vai adotar uma criança, vai, né? Já que quer cuidar de um bebê. Tem um casal homossexual, amigos do Thiago, que eles adotaram 3 irmãos. Olha que coisa linda. Lindos. E os meninos são uma gracinha, assim. Coisa maravilhosa. São 2 meninos e uma menina, assim. E acho que eles têm alguma coisa de Instagram e tal. Estão meio famosinhos, né, essa família. E é isso. Tem tanta amor, né? Claro, pô, isso é um ato de amor maravilhoso. Se você é um ato de amor, também acho. Quanta criança que não tem pai, não tem mãe, tudo. Se você tem muito amor no coração, adote uma criança, cara. Isso. Agora, uma coisa, já que você falou em Thiago, como é que é essa mãe do Thiago? Porque é o seguinte, quando o Thiago entrou lá no Big Brother, bicho, eu falei pro meu filho, ô Serginho, porque quando a pessoa entra no Big Brother, quem entra lá, o filho fica louco, a mãe fica louca, o pai fica louco, porque vive aquele bagulho ali e você não pode fazer nada. Exatamente. E o Thiago sofreu muito naquele Big Brother, tanto que ele apertou aquele botão louco.
como é que era você assistindo o Big Brother? Ou você tinha 2 televisões, assistia o SBT e a Globo? Não, é assim. Deve ter Bom, sido... foi a única vez que eu assisti Big Brother na vida. Eu imagino, cara, Né? que você deve ter sofrido. Não, eu fiquei brava com ele porque ele não contou pra ninguém. Agora, o que ele foi fazer lá, né? Em primeiro lugar, como mãe, o que ele foi fazer lá? Né? Não precisava daquilo. Mas ele era fã do Big Brother. Então, eu acho que ele via com um olhar de fã. E pra ele foi difícil, porque o Thiago é o menino do bem, né? Totalmente, pô. Eu conheço o Thiago, Então, esse jogo de um contra o outro e tal, ele não dava conta de jogar o jogo. E ele conta que eu tenho um hábito de abrir um evangelho segundo o kardecismo, né? Que minha avó era kardecista. E aí, sempre que eu mentalizava meu pai, eu abria numa página e saía. De que valeria um homem ganhar o mundo e perder a si mesmo. E isso ficou dentro do Thiago, lá no Big de que Brother. valeria o homem... Ganhar o mundo e perder a si mesmo. E aí, por isso que ele apertou o botão. Ele falou, mas se eu ficasse mais um dia lá, eu ia enlouquecer. Eu ia me perder de mim. Ele falou isso pra você? Falou. Caramba, brother. E qual foi o momento do Big Brother que você ficou com mais raiva? Porque você... Não, era terrível ver as pessoas falando mal dele pelas costas, né? É horrível isso. É horrível, né? Não pode fazer nada e Você fica ali... fica ali... Como e até o filho, espectador, né? né? Cara? Quem é mãe é mãe. difícil, Quem é pai é pai, né, bicho? Porque a gente pode ter a nossa dor. Mas não mexam com nossos filhos, né? É verdade. Pode falar de tu. Agora, se falar do teu filho, das tuas filhas... Que nem eu, pode falar de mim. Agora, não venha falar do meu filho, da minha filha, que aí é outra história. É outra história. Engraçado isso, né, cara? Porque a gente tem um amor incondicional, né? Engraçado. Porque o amor é isso, é amar completo, com as qualidades e com os defeitos. Isso é amor, né? E outro dia eu falei pro meu filho, a pessoa que mais torce pra você ser melhor do que o seu pai é o seu pai. Sim. A única pessoa que torce pra você ser melhor que o seu pai é o seu pai. Exatamente. Como a sua mãe. Exatamente. A mãe é a única pessoa que torce pra você ser melhor do que a sua mãe. Exatamente. As pessoas Mas falam... eu vejo assim, meus filhos, eu consegui criar 3 pessoas incríveis, de caráter, trabalhadores, independentes. Então, acho que eu consegui passar valores importantes para os 3. É o mais importante, né? É. E fazer eles serem felizes, né? As suas 2 filhas fazem o que hoje? A Lígia cuida da carreira do irmão, Do Thiago? do Thiago. Virou produtora teatral. Ela falou que pagou a língua, porque ela foi fazer no Hairspray aquilo que eu fazia, né? E se apaixonou por teatro, talvez continue. E a Vivian cuida da Tijama, da parte de marketing da Tijama, e a Lígia também, as 2. Aquelas roupas de pijama, né? Aquelas Isso. coisas. Vocês inventaram uns negócios muito loucos, bem bonito, né? Cadê? Tá aí? O seu tá aqui. De presente pra mim, da Tijama? Ah, que maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso aí. Isso aqui é maravilhoso. Deixa eu abrir aqui pra ver aqui, ó. E a Tijama vem de um comportamento Tijama do é Thiago sucesso. de sair. Acho que era bom ter uma faquinha, alguma coisa para cortar ali. Abre pra mim. Eu quero mostrar aqui que esses pijamas são maravilhosos, bicho. O Thiago, ele sempre gostou de roupa colorida, assim como você. Só que para ele não tinha o tamanho GG, né? Então, nos Estados Unidos, ele comprou... Eu conto essa, que ele tinha calça de pijama da M&M, cheia de M&M, chocolatinho. Ele tinha uma jaqueta de couro, um tênis, ia pra rua e tal. Então, ele sempre usou. E o meu pai também sempre usava roupa muito colorida, né? Os pijamas ele usava lá nos Estados Unidos. Isso, ele saía de tijama na rua. Meu pai era o garoto propaganda da tijama. É irmão maluco, ele andava lá nos Estados Unidos só de tijama. E a tijama é isso, a tijama é uma roupa do conforto, da alegria e do conforto, né? E tudo da tijama é exclusivo. A estampa, a gente que desenvolve, tudo as meninas tocam lá lindamente. É bonito mesmo, aí, ó. Aí. E aí. Aí, Gugu. A tijama é sua cara. É a minha cara, eu vou usar geral, cara. Vou até na praia.
E a tijama é isso, é a roupa confortável, Aí, que show de você bola. pode tanto usar para dormir como para sair. Show de bola, brigadão mesmo. Pô. A malha é legal, o moletom é legal, as Quem estampas. foi que inventou isso? Quem inventou? Ah, os três, ele e as meninas. Porque a Tijama é uma marca extremamente democrática. Que são raras as marcas que oferecem ao cliente o que a Tijama oferece. A Tijama vai do número PP ao 5G. Eu vi uma vez a família toda do Silvio. Isso, família a gente toda, sua fez o família. aniversário, todo mundo todo no mundo aniversário dele, todo mundo de Eu Tijama. falei, bicho, que coisa maravilhosa. Todo mundo, as meninas todas. Todas, Ah, os irmãos do meu pai, Os minhas irmãos, tias, todo cara. mundo vestido de Tijama. Me diz uma coisa, quantas pessoas são na família? Quem tá vivo ainda da família do Silvio? O tio pai? Henrique, o pai O tio Henrique é o tio pai do Henrique, Daniel, do do Fernando, né? do Carlos Alberto, né? E a tia Perla. Tia Perla é mãe de quem? A tia Perla é mãe da Mônica e da Gisele. Tia Perla é do Rio, trabalhava no irmã do SBT Silvio? no Rio. É, Irmã do Silvio. é a irmã mais nova. E aí a tia Beatriz faleceu, o tio Léo faleceu. O pai do Leão, que era Isso, é o Léo. O Léo, gente boa, né? Gente Isso, fininha. tio Léo, Adorava ele, adorava ele. Adoro o Leão, pô. E aí tinha a tia Beia, Beatriz, tio Léo, e a Perla, que é a mãe do Guilherme Stoliar. A Perla tá viva. Tá. Do Guilherme. A Perla é a Sarita e o tio Henrique. O Guilherme Stoliar, ele é sobrinho do meu pai. Do teu pai. Ele é o sobrinho Por quê? mais velho do meu pai. Por que ele é o sobrinho? Porque A mãe dele é a irmã mãe do dele é meu irmã- pai, a Perla. A mãe dele é irmã do É a irmã do meu pai, é. Silvio, caramba, bicho. Tu lembra do sequestro? Nossa. Que o Guilherme Stoliar foi entregar o dinheiro? E o Guilherme falava pra mim, Serginho, não passava uma agulha. Eu com o dinheiro na mão, entrando por um mato, e o cara falando no telefone, vai pra direita, vai pra esquerda. Você lembra? Não, sequestraram minha tia também no Rio. A tua tia? A tia Perla foi a tia Sarita. Tia Ficou um Sarita. dia sequestrado. Botaram ela no carro, ficaram dando volta e tal. Foi um sequestro meio relâmpago. Meio relâmpago. É. Mas aquele sequestro da Patrícia, onde você estava quando teve o sequestro da Patrícia? Eu tava na minha casa. Você viveu aquilo ali? Não, a gente como vivia como você de recebeu longe, aquilo? né? Como é que você Ai, recebeu? é um terror. Mas você estava em casa e aí, de repente... Terrível. A notícia veio e pegou todo mundo de surpresa. Foi horroroso. Horroroso. E você foi pra lá na hora que você soube da parada? Quando ela voltou. Quando ela voltou, eu fui. Porque quando ela voltou, logo em seguida, ele entrou e pegou meu pai, né? Foi, E aquilo ficou foi- lá na casa com meu Aquilo pai. foi coisa de cinema, aquilo, né? Eu nunca entendi aquilo. Então, segundo o que eu entendi, ele foi lá para pedir socorro pro meu pai. Existe essa história de que acharam onde ele estava com o dinheiro, ele saiu para comprar roupa e tal. Quando ele voltou, a polícia estava lá e parte do dinheiro sumiu. Ele matou 2 policiais, cara, o cara. Então, eu não sei a história toda, mas eu sei que ele fugiu do hotel que ele estava pela janela. Tipo Homem-Aranha, Isso. né? E ele foi pra casa do meu pai pedir socorro. Porque acho que ele falou, não matei as pessoas. E aí ele foi pedir socorro pro meu pai. E aí entrou na casa do teu pai de entrou novo. na casa do meu pai. Porra, bicho, essa história foi a mais louca que eu já vi na minha Não, o vida. legal era que os dois... meu pai contou que os dois ficaram assistindo tudo que estava acontecendo, os dois sentados na copa, com a televisão que estava na cozinha, pôs na copa e ficava assistindo tudo acontecendo lá de fora. Tá brincando, Ele bicho. e o cara, E o teu pai só na orelha dele, né? Falando, bebê, convencendo ele a fazer as coisas de... Né? pra se entregar e tudo. E aí, meu pai entregou ele na mão do governador, que na época era o Alckmin. Geraldo Eu Alckmin. falou, pronto, agora ele é responsabilidade sua, entregou na mão do governador. E aí depois mataram ele na cadeia, né? Mataram ele na cadeia, né? É. Caramba, bicho. E quando você conversou com teu pai assim, você tinha umas conversas assim, você e ele, sobre esses assuntos assim? Porque fala, caramba... É porque a minha fase com meu pai foi o começo da carreira e depois já muito na minha fase adulta.
Então, eu trabalhava com ele ali no escritório da Leiria, então a gente almoçava juntos todos os dias lá no escritório. Então, tinha uma convivência mais adulta com ele, que foi muito bom, de trocar experiências, de perguntar coisas, conselhos, sabe? Foi uma relação muito legal. Muito, muito legal, eu e meu pai. É porque você foi a primeira filha, né, cara? Eu falo assim, eu ouvi esses dias que eu nasci com uma responsabilidade muito grande de mudar a vida dele para sempre. Porque depois de mim, ele nunca mais foi uma pessoa sozinha, ele virou pai, né? Virou pai. Agora, Cíntia, você sempre ficou atrás das câmeras, você cuidou do teatro, né? Você era responsável pelo teatro de imprensa, né? Eu me lembro que o teatro de imprensa ficava ali, onde era o prédio da Telecena. Isso. E você era responsável pelo teatro, você que fazia a parte do teatro, e você nunca ficou na frente da câmera, né? A gente sabia, a filha do Silvio Santos é a Cíntia. Eu sempre fui a filha número 1, mas poucas pessoas me conheciam, né? Poucas pessoas te conheciam. Depois até começaram a te conhecer mais por ser mãe do Thiago, né? Isso. Que o Thiago divulgava. Eu brinco que eu passei a vida inteira sendo filha do meu pai, depois virei mãe do meu filho, agora posso ser eu. Exatamente. Agora, você tem noção, por exemplo, eu vou te fazer essa pergunta, porque como eu trabalhei com o Silvio Santos na frente das câmeras, e onde eu ia, as pessoas falavam do Silvio Santos, assim, como uma coisa assim, que o Silvio Santos era vamos dizer, um santo, uma coisa assim que eles não acreditavam que existia. Isso, tinha gente que achava que ele era de verdade. Isso mesmo. Falava, caramba, meu sonho é ver o Silvio Santos. Isso. O meu sonho é pegar na mão do Silvio Santos. O meu sonho é um dia eu olhar para ele e dar um abraço dele. Então, como eu estava na frente da câmera, isso era uma coisa pelo Brasil afora, onde eu ia. Podia ser lá no Acre, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar, as pessoas... Era o tempo todo isso. Queria conhecer ele. Você tem noção, por exemplo, como você não aparecia na frente das câmeras? Muita gente, às vezes, você ia num lugar, as pessoas não sabiam que você era filho do Silvio Santos. Você ia num bar, você estava num posto de gasolina. Você tem noção quem foi o seu pai para o Brasil? Tenho. Você tem essa noção? Tenho. Assim, uma coisa que foi muito emocionante ver a homenagem para ele na escola de samba. Vê-lo ali no Abre Alas. No ano anterior, que tem a história dele no bondinho, ele resolveu mostrar para o Rio de Janeiro para Renata. E aí, bem legal, né? Uma pessoa com juízo, foi em pleno domingo de carnaval, no ano anterior, mostrar para a filha o bondinho. Bondinho do Pão de Açúcar? Nossa, imagina a gente no Pão de Açúcar 4 horas esperando ele tirar foto com os turistas, né? Meu Cristo. E a família ali esperando. Foram quase 4 horas em cima lá. Com certeza. E aí esse dia, aí no dia seguinte, acho que naquele dia teve o desfile, e aí ele estava no camarote do SBT e de repente alguém viu ele, e aí a Marquês, Sapucaí inteira cantando lá, 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 lá. Então foi assim, pro Thiago foi a primeira vez que ele sentiu o contato do que era o vô dele. E o mais incrível, assim, foi agora, na partida dele, o quanto ele foi respeitado dentro da vontade dele. Não teve um drone, não teve fã, não teve ninguém. Foi super respeitado o momento dele com a família, que era isso que ele queria. Então, aí a gente entendeu quem era o nosso pai para o brasileiro. Porque... Ele parou o Brasil, né? Não, para mim... eu vivi isso, eu vivi todos os dias. Sim. Até hoje eu vivo isso aí. Sim. Onde eu vou, as pessoas falam do Silvio Santos. Não tem como não falar. Qualquer lugar, caramba, perdemos o nosso mestre e tal. Eu vejo assim, ele fez parte daquele momento sagrado da família. Então, a grande maioria que acompanhou ele desde lá do começo era a nona fazendo macarrão, aí era todo mundo reunido para assistir o programa. No final do dia tinha gente que assistia o programa o dia inteiro, não tinha entretenimento.
era só ele. E tinha que estar naquele horário, porque não tinha esse negócio do streaming. Exatamente. Você tinha que falar, domingo eu vou parar aqui agora, eu vou ligar a televisão, comer a macarronada com a família e ficar até as 8 horas da noite, isso. Era de 6 às 8 o show de cabelo, né? Era. Então, assim, eu ouvi de uma pessoa que agora foi um convidado para participar da caravana, que a gente vai falar daqui a pouco, e que foi o Cobra. E ele me falou, Cíntia, eu não tô só homenageando seu pai, eu tô homenageando minha avó, minha mãe, meu avô, minha infância. Com certeza. Então, assim, ele faz parte da família do Brasil, né? Ele acho que foi o brasileiro mais próximo do Brasil de todos os tempos, né? E por exemplo, você falou agora na despedida dele, e eu, por exemplo, quando eu soube da notícia, eu ia fazer show e falei, olha, cancela o show que eu tô indo para São Paulo, porque eu queria dar um abraço nele, né? Queria dar um abraço em vocês, né? E aí começou aquele negócio, daqui a pouquinho veio uma carta dizendo que não haveria cerimônia, não haveria despedida, para respeitar a família. E que carta foi essa? Foi um pedido dele? Foi uma conversa que eu tive com ele, acho que ele teve com as minhas irmãs também. Mas a primeira sensação que eu tive quando eu cheguei no hospital, porque eu voltei para casa e fui para o hospital de novo, depois que ele faleceu. E aí a Iris, assim, aquele momento super difícil para todas nós, e ela me disse, vamos cumprir o que você prometeu para o seu pai. E aquilo foi muito especial para mim. Porque eu brincava com ele. Ele falou, não vão deixar você fazer isso comigo e tal. Falei, pai, eu já tenho resposta para tudo. Então, assim, o Silvio Santos dedicou a vida dele ao Brasil. Quem faleceu é o nosso pai. Verdade. Então, momento família. Com certeza. Né? E ele falava, você é boa de arrumar essas coisas e tal, né? Falou. E era isso. Então a gente sentiu que esse momento foi muito respeitado por todos. Porque era o nosso momento de despedida com ele, né? E outra, ele era judeu, o caixão era lacrado, ninguém ia ver nada. E para ele não faria sentido, ele viu, por exemplo, o do Gugu, o da Hebe, que era aquela fila e botava em cima do carro de bombeiro e levava para a Assembleia. E ele falava, eu não quero isso para vocês. Porque não faz sentido a gente estar ali na dor e o povo na fila tirando selfie, né? Então, aí a gente viu o quanto ele era amado e respeitado, porque respeitaram a vontade dele. Agora, Cíntia, como é que foi essa coisa assim da despedida dele? Ele sabia que ele já ia embora, ele teve uma doença, ele veio com doenças, assim, ele teve 3 pneumonias. Começou lá na pandemia, não foi? Na pandemia? Não, ele teve uma pneumonia antes do Covid, ele teve Covid, ele teve H1N1, essa última foi H1N1, e logo em seguida uma outra pneumonia. Ele tinha 93 anos, então o organismo já estava bem fragilizado, né? Ele sentia que ele estava... Porque teve uma época que ele chegou aí no SBT para fazer um programa que ele estava animado para fazer, depois logo da pandemia, aí ele chegou lá... Foi de pijama. Chegou lá, se ajeitou, blá. E aí estava lá o Liminha, ficou todo animado, o Liminha, a Patrícia, todo mundo ficou animado, comemorando. E de repente ele voltou para casa, não foi isso? Ele falou, não vou fazer o programa, não teve negócio desse, querido? Eu não sei, né, porque esse lado da televisão eu já não participava tanto. Mas eu falo que meu pai foi muito sábio, porque ele passou o bastão em vida. Então ele teve a oportunidade de ajudar a gente a ser independente, a tomar a rédea desse legado com ele vivo, né? Então ele teve a oportunidade de ensinar a Patrícia a trabalhar, de ensinar a Renata com o Grupo Silvio Santos, a Daniela com o SBT. Então, assim, ele colocou cada uma, deixou a gente livre para a gente escolher o que a gente ia fazer. E o legal foi em vida, porque ele participou desse momento, né? De cada uma. Ele chamou vocês e conversava e falava? Não, era natural.
No teatro, por exemplo. O que eu entendia do teatro? Eu era mãe de 3 crianças, uma mulher independente, divorciada, com 3 filhos, e me jogou lá no teatro e se vira. Né? E eu fui aprender a fazer teatro com quem fazia teatro. Então, minha equipe era assim, meu braço direito era toda minha equipe técnica, porque com eles que eu fui conhecer, fui aprender a produzir teatro, né? Desenvolvi um trabalho maravilhoso no teatro voltado para a educação. Então, assim, ele sempre jogava a gente na vida, vai lá e aprende, né? Por exemplo, hoje qual é a posição das meninas hoje? Hoje a Renatinha, que era caçula... É presidente do conselho. Eu me lembro da Renatinha. Isso. A Renatinha era amiga eu tinha um vizinho em Búzios. E ela era amiga da filha dos meus vizinhos em Búzios. Que era o Beto Bessina e a... Caramba, a memória vai... Né? A gente vai ficando velha, a memória vai embora. E ela era amiga da filha do Beto Bessina. E de vez em quando ela aparecia lá, a Renatinha. Menininha, elas eram crianças, meio 10 anos, 12 anos. E eu me lembro de falar que essa aí é a filha do Silvio. E o Serginho, meu filho, que também era mais ou menos a mesma idade que a Renata. Quantos anos é a Renata? 40 hoje? Deve estar com 40 anos. Idade do meu filho, o Serginho. E eles eram amigos também, tudo criancinha. A Renatinha era caçulinha. Isso. E a Patrícia, o Silvio falava lá pra gente, lá no show de calor, ia ser artista. que ela ia ser a substituta dele. Isso. E a Patrícia era menininha, só que ela levava, falava. Ela falava muito. A personalidade dela mesmo. A Patrícia vai ser o Silvio Santos de saia. Isso. Quando ela crescer, ela vai ser o Silvio Santos de saia. Ele falava isso. E até um dia eu falei isso pra Patrícia. Falei, Patrícia, teu pai falava isso. E aí, aí veio a Rebeca, veio a Daniela antes. A Daniela foi a primeira, né? A Daniela hoje mais velha. É a CEO, né? Hoje ela é CEO do SBT. Do SBT. Eu falo que a poderosa chefinha é a Renata. Sabe o desenho? Não tem o poderoso chefinho? A Renata é a poderosa chefinha. Ela que é presidente do conselho. Dizem que ela é muito disciplinada, né? Ela foi lá pra fora estudar, foi. Né? A Renata é business total. E eu brinco, ela é a poderosa chefinha. Ela tanto é presidente do conselho Grupo Silvio Santos como um todo, e é também presidente do conselho das acionistas. Que legal isso. Ela é a mais preparada para isso. Eu fico vendo assim, eu fico vendo vocês todas. Você eu já conhecia lá das antigas, você era a primeira. Mas essas menininhas que eu via no meu programa, na hora do Capeta, tudo criança, exatamente. Abrindo a porta dos desesperados. Isso. Uma tinha 5, outra tinha 7, outra tinha 8, outra tinha 9. E chegava lá, foram abrir a porta do desesperado, na hora do Capeta. O Vanderlei, que era o diretor na época, falou, olha, as meninas estão aí e vão abrir a porta. Eu falei, e aí? Aí eu falava, o que eu faço com elas? Não, aí ela falava, eu quero bicicleta. Eu lembro. Quero bicicleta. Eu falei, vem cá, tô parando da bicicleta pra vocês. Não, só tem uma bicicleta aqui no... Aí eu falava, meu irmão, vai acabar o programa, bota mais bicicleta. Mas não tem, vai sair macaco, vai ser monstro. Não bota macaco atrás dessas meninas, vai acabar o programa. E elas foram brincar na porta do esperado. O filho do Guilherme Stoliar foi brincar também. E quem ganhou a bicicleta foi o filho do Guilherme Stoliar. E elas não ganharam a bicicleta. E elas não ganharam, seu macaco, seu monstro. Falei, vai acabar o programa. E elas tudo pequenininhas. Pequenas. Aí eu vejo elas agora. Sim. Eu tive agora numa reunião lá no SBT. Com a Daniela, né? Eu fico emocionado e orgulhoso, porque eu falo, caramba, bicho. Porque, pô, a gente começou lá atrás. Sim. Aí eu vejo hoje o quadro. Sim. Aí eu fico assim, caramba, bicho, a vida, né? Né, cada uma tem uma característica, né, é isso, do Silvio, né? Todas nós temos no DNA algo dele. Então, o que ele, como eu falo, que ele era sábio, ele buscou o melhor de cada uma de nós. Então, você é boa nisso, vai fazer aquilo. Ele sempre falou que a gente tinha que escolher o que queria fazer. Ele nunca quis impor nada. Então, ele achava importante a gente ter a responsabilidade da escolha do que fazer. E aí, ele foi descobrindo o perfil de cada uma e cada uma foi se encaixando em algum lugar. Eu nunca tive a pretensão de ser artista, né? Mas eu gostava da arte de uma outra forma, que foi onde minha porta de entrada com a arte foi através do teatro, né? E disso por consequência, deu um Thiago Abravanel, que nasceu dentro do teatro. Thiago é um artista nato.
Pô, o Thiago Abravanel é um artista completo. Ele é um artista. Ele representa, eu me lembro quando ele, com 5 anos, lá no teatro em Preço, que eu falei, cara, que esse molequinho aí, ele já tá representando. O gordinho lá, né? Gordinho engraçado, bicho. É. Eu falei, caramba. Aí, de repente, eu vi ele fazendo o negócio do Tim Maia. Isso. Falei, caramba, esse é o Thiago Abravanel, cantando na Globo. Eu falei, Isso. pô, o cara tá cantando na Globo, bicho. Pô, os caras chamaram ele pra cantar na Globo. Eu falei, Não, ele caramba. foi fazer novela com a Foi Glória fazer novela, Pérez, quebrou aquele negócio de Sim. Thiago Abravanel na Globo. Ele quebrou por causa do talento dele, né? O talento dele foi mais forte do que o... Porque, na verdade, meu pai sempre quis quebrar isso, lembra? Claro, eu me lembro. Ele convidava e aí não deixava, ou de vez em quando deixava alguém do elenco participar de alguma coisa ou toda. Então, eu não sei que sistema que foi que tinha essa rivalidade entre os dois. E aí, quando ele fez Tim Maia, que ele aconteceu... O Tim Maia, a estreia foi no Rio de Janeiro, né? Então, ele estava no quintal da Globo, quando ele estourou. E aí as pessoas começaram a olhar o artista que ele era. Ele é um artista completo. E aí, quando veio o convite da Glória, eu falei, conversa com seu avô. Você tem o melhor conselheiro que qualquer artista quer ter. Até vai E aí meu pai falou, tá esperando o quê? Vai pra lá, vai lá aprender a fazer e depois volta e ensina pra gente, né? E aí meu pai super curtia. Ele assistia a novela? O Big Brother meu pai assistia. Ele assistia o Big Brother? Assistiam. Então ele sempre perguntou, como é que tá o show do Thiago? Sempre tem. A Lígia tá cuidando bem? E a Tijama? Ele sempre perguntava como tava todo mundo. E aí teve isso, de quebrar isso. Por que não ele como ator tá na Globo, se ele era bom? E a Globo era que na época que comandava as novelas. Novelas. Das novelas, né? E aí teve até uma brincadeira minha, desculpa, Boninho, eu sempre conto essa história. Ele estava, acho que, fazendo Dança dos Famosos, que ele adorava participar do programa do Faustão, participou de tudo. Então aí teve um que o Boninho era jurado e o Falabella também. E o Falabella era meu amigo, porque teve uma peça dele no Imprensa, então a gente construímos um pouquinho de uma relação de amizade. E aí ele me levou ao camarim para cumprimentar a Cláudia Raia, que o Jarbas, hoje o marido da Cláudia Raia, foi meu Monteiro Lobato. E aí me apresentou para o Boninho. E aí não sei que assunto que saiu do fato do Thiago estar na Rede Globo. E aí meio que tirou um sarro da minha cara, né? E aí eu já olhei pro Miguel, o Miguel falou, lá vai a Brava, porque o meu apelido era a Brava. Você era brava, você era brava. E aí eu falei, pô, realmente, você tem razão. Só que tem um detalhe que você esquece. Ele é o único funcionário da Rede Globo inteiro que vai herdar o SBT. Que vai o quê? Herdar o SBT. Aí ele ficou assim, aí o Miguel falou, essa é a minha amiga, Cíntia Bravanel. Mandou na lata. É verdade, né? Mandou na lata. E era verdade, né? Às vezes as verdades têm que ser ditas, né, cara? Se ele estava ali, era porque ele estava ali de espontânea vontade. Não, e ele estava não ali precisava. pelo talento dele, né? Exatamente, ele não precisava, ele tinha uma emissora toda. Não, eu sou muito grata a todas as pessoas que abriram portas para o Thiago, porque ele é merecedor, ele é muito merecedor. Na verdade, a televisão tem que abrir porta para os artistas. Se ele é um artista, não importa de que canal que ele é. Exatamente. Não importa de que família que ele é. Exatamente. Artista é artista, o Thiago é um artista nato. E esse artista, ele aprendeu sendo no teatro, que trabalhou o canto, trabalhou a interpretação, trabalho de corpo. O teatro dá muito isso pro ator, né? Agora, me diz uma coisa. Como é que foi? Eu estava vendo aqui uma historinha tua. Como é que foi um dia? Porque vocês eram 2 irmãs, você e a Silvinha. Isso. E tinham as 4 meninas. Isso. E você foi criada... Pela família, pela minha avó. Pela tua Depois vovó. que minha mãe morreu, eu fui criada pela minha avó. Pela tua avó. E aí, demorou um tempo para vocês todas se juntarem. Aí me fala que você teve uma ideia de todas as filhas irem para os Estados Unidos fazer uma surpresa pro Silvio.
Isso. Não teve um negócio desse? Foi. E foi todo mundo no mesmo avião. Na época foi todo mundo no mesmo avião. E aí a gente quase tomou uma bronca. Tomamos bronca. Tomou uma bronca porque foi todo mundo no mesmo avião. Foi se esse avião cair, acaba a família toda. É verdade, Como é que foi essa ideia, essa história? Como é que foi isso aí? Então, foi na época do Banco Pan-Americano. Eu acho que era aniversário dele, ou Dia dos Pais, alguma coisa. Pan-Americano foi na época daquele escândalo, daquela do confusão? Banco, Meu Deus, e aí a gente se reuniu e a gente já tinha feito uma coisa anterior, que foi dar um carro para ele de presente. Qual carro vocês deram? Ideia minha. Qual carro vocês deram pro Silvio, pô? Putz, eu não lembro. Vocês foram dar um carro pra ele de presente? A gente deu um carro pra ele de presente. As filhas todas deram pro carro? As filhas, a gente se reuniu e deu um carro pra ele. Ele deve ter adorado, pô. E essa viagem de todas pra passar uns dias com ele lá em Orlando, e pra ele uma surpresa gigante, antes da bronca, claro. Tomaram uma bronca por quê? Eu e a Silvinha estávamos lá também, juntas. Então, fomos às 6. E ele era o elo de nós 6. E a gente descobriu a importância disso. E a gente foi se descobrindo também como irmãs hoje, né? Porque vocês eram muito como separadas, amigas. né, naquela época. Sim, eu fui criada pela minha avó. Eles foram criados de forma diferente. De forma diferente. Aí ficava aquela coisa que vocês nunca se encontravam e tudo mais. Foi nessa viagem que vocês fizeram... A gente se uniu pelo nosso pai. A gente tem esse ponto excepcionalmente em comum, que era ele, né? E aí agora a gente está se descobrindo como irmãs e mais do que isso agora como sócias. E cheio das responsabilidades. E como é que foi a Iris, o teu encontro com a Iris, essa coisa toda de ter uma nova madrasta, né? Porque a Iris foi Eu conheci a Iris desde criança. Tu conhece ela desde criança? Ela me dava aula particular, ela me ajudava a estudar. Ela? Te dava... Ela sempre foi tia Iris. Chamava ela de tia Iris? De tia, De tia Iris, né? E como é que ela tá agora? Como é que ela tá? Olha, faz um bom tempo que eu não encontro com ela. Eu estive com ela agora no aniversário da Renata e aparentemente ela tá bem. Mas não deve ser fácil, é uma vida inteira, né? Uma vida inteira. Eu sempre pergunto por ela, porque... Eu fico preocupada também. Eu como vi aquele amor que eles tinham, assim, não, era aquela incrível, coisa, né? Uma coisa incrível. Era bonitinho eles beijarem na boca ainda, não era? Meu pai dá selinho nela, eu achava lindo isso. Ele era apaixonado, e ela também. Então eu tive com a Dani e falei, como é que tá sua mãe e tudo, porque é uma preocupação, porque ela era... Claro, todo mundo. Muitos anos juntos, né? Muitos anos ali. É uma vida... A vida é muito louca, né, Cíntia? A vida é. Muitas histórias, né, cara? Muitas histórias. E essa viagem de Orlando foi uma viagem que marcou a união de vocês, a união das irmãs. Isso. O carro e acho que a viagem foi antes do carro. Qual é a irmã que você mais tem identificação, assim? Porque a gente sempre tem Hoje? Hoje. A poderosa chefinha. A Renata. A Renata Como é que tá hoje? Elas estão casadas, porque eu faço uma confusão. Uma é casada com o Pato. Quem que é casada com o Pato? É a Rebeca. A Rebeca. Rebeca tem filhos com o Pato, né? É a penúltima. É a número 5. Eu gosto muito da Rebeca. Eu encontrei a Rebeca grávida, lá na última vez que eu encontrei com ela. E ela dava risada. Ela é muito simpática, a Rebeca, né? Ela é muito simpática. A Rebeca é casada com o Pato. Com o Pato. Ela é a filha número 5. Número 5. A Daniela é casada com o Marcelo. Casada com o Marcelo. Hoje ela é a número 1 do SBT, a CEO. A CEO. A Patrícia. A Patrícia é artista, é casada com o Fábio. Com o Fábio. Ela tem filho com o Fábio. Todas têm filhos. Tem 3 filhos. Ela tem 3 filhos com o Fábio. E a Daniela também tem 3 filhos. Tem 3 filhos também, a Daniela. Isso. E a Renata, ela tá casada, Renata? Não, ela se separou. Ela foi casada, foi a Renata? Foi casada com o Caio. Com o Caio? Isso. E aí separou? Isso. Tá solteira? Tá namorando? Não sei. Não sabe? Deve estar... Renata... O importante é que ela é uma boa mãe, tem uma família linda. Quantos filhos ela tem, a Renatinha? 2. Tem 2 filhos. Isso. E a Rebeca agora teve um filho com o Pato. Tá. E a Silvinha tá casada?
A Silvinha casou. Casou, também teve filho. Sabe, teve dois filhos. Eu tive 3. Você teve 3. Eu sou 14 netos. E a Silvinha não tá casada. Casou. Tá casada. Tá casada. Com o meu marido ou casou de novo? Não, é outro marido. Casou de novo. O Gustavo. A Silvinha vai vir semana que vem aqui. Gustavo, né? É Gustavo. A Silvinha. E tu então ficou são casada 14 netos e 4 bisnetos. Meu Cristo. E você... Meus netos tem a idade dos netos do meu pai. Olha que legal. Que coisa louca. E você ficou casada há quanto tempo? Acho que 7 anos, não foi isso? Por aí, 6, 7 anos. Você deve ter caído naquela crise dos 7, a lenda dos 7 anos, que dizem que 7 anos... Não, acho que foi um pouquinho falar antes. Isso? Acho que foi um pouquinho 7 anos as pessoas terminam, tem não sei o que lá. Aí se passar de 7 anos vai pra 14, blá, blá, blá. Então a família toda teve filho. Isso. Ele falava, eu não achava que eu ia chegar tão longe. São 14 netos e 4 bisnetos. Meu Cristo, bicho. Ele chegou a ter bisneto, olha que legal. Que família enorme. E como é que você tá vendo a responsabilidade hoje do SBT? Porque virou uma responsabilidade muito grande, né, cara? Porque a televisão hoje não é como antigamente, né? Porque hoje a gente briga contra tudo e contra todos. Não, hoje você tem o comando. Exatamente. Os streams, o Netflix, agora o SBT tá com o SBT+, aí briga com o Globoplay, briga com o outro, quer dizer, a gente briga contra todo mundo. Sim. Em vez de se unir, né, para ser um bom entretenimento pro brasileiro. Mas agora não, e agora abriu... Não, acho que nós estamos aqui no YouTube, Tem gente que às vezes prefere estar vendo uma entrevista do que estar ligando na televisão. Televisão em geral, né? Sim, sim. Como é que você vê hoje esse desafio que vocês abraçaram? Eu acho que o maior desafio é o que a gente abraçou e que estamos realizando lindamente, que é respeitar e levar à frente o legado dele, em todos os sentidos. Na essência dele, de como tratar os nossos funcionários, de como ter a responsabilidade de gerar empregos. Nós também queremos ser as colegas, que elas se sintam que a gente também é colega de trabalho deles, sabe? E isso meu pai passou pra gente, botou todo mundo para trabalhar. Então a gente sabe o valor do trabalho e sabe o valor de cada coisa que ele construiu e que ninguém constrói nada sozinho. Então, acho que o maior legado que ele deixou é a gente respeitar o legado e levar em frente. Então, e eu sempre falo, e a gente tem como um mantra: unidas somos fortes. Exatamente. E é isso. E são fortíssimas, bicho, porque cada uma de vocês tem uma história. Exatamente. Ninguém quer o de paraquedas. Cada uma tem um talento. E cada uma de vocês por exemplo, teve gente que estudou lá pra fora, se preparou, estudou. Então, vocês têm uma história e é um barco que está muito bem comandado. E entendeu? A gente quer levar em frente. E é legal que a Daniela está resgatando coisas legais que o SBT já teve. Com certeza. Tentando, acho que, buscar essa personalidade que foi se perdendo ao longo do tempo. Ela está resgatando essa personalidade do SBT. É muito legal. E pode contar comigo, porque eu tô lá no Ratinho, mas pode contar comigo para tudo. O pessoal mandou aqui um monte de perguntas, fica mandando pergunta. Aqui, você já compartilhou que recebeu um cheque milionário de seu pai em um momento difícil. Pode nos contar mais sobre essa situação e como ela impactou sua vida? Que cheque milionário é esse? Então, quando aconteceu o negócio do banco, ele percebeu que, assim, ele criava a gente a ferro e fogo, né? Então, os valores e tudo. E aí ele percebeu e alguém orientou a ele para fazer algumas doações em vida. E aí ele chamou a gente, deu um cheque para cada um, na mão de cada uma, e falou pra gente não olhar, e todo mundo receber, agora pode olhar. E eu nunca tive visto tanto zero na minha vida. Ele deu um cheque para cada filha? Deu um cheque para cada uma. E aí eu acho que a expectativa era o que a gente ia fazer com aquilo. Então, eu senti que ele não queria que a gente sentasse em cima do dinheiro e botar aplicar e tal. Então, era uma coisa de realizar sonhos, talvez. Ele mandou chamar 6 filhos assim, falou cada um... Isso. A 7, a Iris também ganhou um cheque. A Iris também ganhou? Isso, nós 7. Mas de que valor que era cheque? Como é que funcionava Era isso? altinho.
Era alto. Não pode falar pra gente, não? Acho que não Fala precisa. aí, a gente não adora. precisa, Aqui não é precisa. Momento Léo valores. Dias, Momento Léo Dias. Acho que o valor, eu acho que o Eram valor muito sérios. era bastante zeros. Por que você não foi meu pai, Silvia? Por que você não foi meu pai, Silvia? Eu nunca recebi um negócio desse. Então, você tomou um susto na hora? Eu falo, todas nós ficamos em estado de choque. E eu fiquei pelo menos uma semana olhando aquele cheque. Eu não sabia o que fazer com tanto zero, entendeu? Nunca tinha visto o número daquele. E eu falo que ele me curou em relação ao dinheiro. Porque eu tinha medo de dinheiro, eu não gostava de dinheiro. Porque o dinheiro significava que ele só ia vir para minha mão quando meu pai morresse. E ele me curou do medo do dinheiro. Porque era um preço muito alto. Você fez o que com o dinheiro? Você fez o quê? Tu investiu? Você fez o quê? Eu investi, mas em primeiro lugar investi nos meus filhos. Todos os meus filhos têm casa própria. Que bom aí, cara. Tem um carro blindado que a gente tem. Claro que tem que Eu ter. ajudo na educação dos meus netos, né? Ajudo na tijama. Então, eu invisto nos meus filhos. Esse assim dinheiro como foi meu pai pra isso, investiu Foi para isso, foi para isso. E cada uma recebeu um cheque. Cada uma Ficou recebeu. olhando pra cara da outra. E foi assim, Foi com esse dinheiro que a gente comprou o carro para dar de presente para ele. Foi a primeira coisa que a gente fez com o cheque, foi dar de presente para ele o carro. Mas que maneiro, cara. E foi assim, no mesmo momento, ele chegou e falou assim, vem um cloro daqui, cada uma tem um cheque. Aí, Saímos do jantar, chamou a gente no escritório e deu envelope para cada uma. Aí o outro ficou olhando pra cara da outra, sem entender nada. Isso. E você sabe o que elas fizeram com o cheque, as outras irmãs? Não tenho a mínima ideia. Cada um realizou o seu sonho. Isso tinha que ter no... Engraçado, essas coisas tinha que ter num documentário. Foi aquele programa que teve dele. O que você achou aquilo? Rei da TV, não sei o quê. Eu não assisti. Tu não assistiu? Mas você não criticou? Você fez uma crítica? Não, o que eu critiquei. Não foi feita pesquisa. Não entraram no SBT para estudar, não entrevistaram ninguém. E fizeram da maneira deles. Então, fazer um documentário é ir a fundo na história da pessoa, né? Pô. E eu não senti em nenhum momento isso em nenhum dos dois trabalhos que contaram a vida do meu pai. Então, como eu participei da vida, eu não precisava assistir aquilo. E não senti vontade nenhuma de assistir. Agora, vem cá, os caras botaram aqui. Você já compartilhou que, apesar de ser filha de um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, enfrentou dificuldades financeiras e chegou a viver com cesta básica. Sim. Pode nos contar mais sobre esse período? Que período foi esse? Foi o período da separação. Foi o período da separação. Mas qual separação? Aí, vinha do meu marido, do meu ex-marido. Então, eu fiquei entre a disputa do meu pai com ele. Porque você separou dele por causa do teu pai? Não, eu fiquei entre a disputa. Meu pai não ajudava, porque ele achava que era obrigação do pai dos meus filhos. Ah, tá, obrigação. E ele não fazia porque meu pai era rico. E aí, eu e as crianças ficamos ali no meio disso tudo. Eu cheguei a pedir para trabalhar na escola deles para ganhar bolsa. Caramba, bicho. Tu passou esse sufoco. Passamos esse sufoco. Que, por um lado, foi um grande ensinamento para meus filhos. Um aprendizado. Por isso todos trabalham, por isso foi um grande aprendizado. Mas você ficou decepcionada com alguma coisa disso aí? Eu estava mais preocupada em resolver meu problema, e não ficar julgando o comportamento dos dois. Porque as pessoas... Porque eu, pelo que eu conhecia, o Silvio, ele sempre falava que ele não dava moleza para os filhos. Ele queria ensinar os filhos a pescar. Ele não dava o peixe. Ele falava, mestre. Ele era um mestre. Ele era assim mesmo? Ele fazia... Ele era. E muita coisa ele jogava a gente pra gente aprender na prática, né? Porque, na verdade, a vida a gente só aprende vivendo, né? Ele era muito sábio. Ele era muito sábio. E como é que era essa coisa por exemplo, ele era judeu. Uhum. De repente, as suas irmãs todas viraram evangélicas, não foram? Minha mãe era católica. A tua mãe era católica. Depois ele conheceu a Iris. Que depois virou evangélica. Que virou evangélica depois. E o Silvio era judeu, mas o Silvio falava muito em Deus, falava muito em... Mas o judeu acredita em Deus. Acredita em Deus. Sim. Acredita em Deus, né? O judeu acredita em Deus. Sim. Mas ele começou a
a também fazer parte da igreja? Não, ele permitia, ele gostava de ouvir as histórias e tudo. Eu falo assim, que eu sou a pessoa mais de bem com Deus que eu conheço. Sou filha de um pai judeu, casado com uma mãe católica, tenho 4 irmãs e uma madrasta evangélica, tenho um monte de amigos budistas, tive uma avó kardecista, então todos os caminhos te levam a mim, não é isso que Jesus fala? Então eu tô de bem, porque eu convivi com todos, eu também, né? Mas eu sou assim também, sabia? Eu acho que tudo leva a Jesus. E o que é Jesus? Jesus é amor. É amor. Então, se é amor, tudo que vem de amor, tá ótimo. Exatamente. Mas cada um define de uma forma, mas se é amor, tá ótimo. Eu acho assim, o maior ensinamento que a gente tem em relação à fé. E é muito difícil de cumprir. Bom, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe e não julgar. Esse não julgar, eu acho que você precisa ter ser muito forte, muito Deus no coração para não julgar. Tem que ter muito amor, né? Porque o que mais as pessoas fazem hoje é falar mal das pessoas. Exatamente. É julgar, não, porque na minha opinião... E tem pessoas que às vezes não fizeram nada na vida e falam, olha, porque eu acho isso, eu acho aquilo. E você, o que você fez? O que você realizou? Exatamente. Você não realizou nada. Como é que você fala mal das coisas? Né? Exatamente. E tem gente que só vê o lado ruim das pessoas. Só vê todo mundo tem a qualidade. Meu pai falava isso, né? Que na emissora dele ele só queria que visse o melhor das pessoas, né? Ele falava que como é que você sai da rua, todo mundo fala, ele contava uma história engraçada, né? Olha, quem é que mora ali? Quem mora ali é o careca. Ele conta, tem aí fala assim, o cara era médico, o cara era empresário, o cara era isso, o cara aquilo, mas ele era careca. Todo mundo conhecia ele por ser careca. Ele tem essa história, ele conta disso no YouTube. Ele conta essas histórias. Então, assim, esses valores, sabe, que ele deu pra gente tocar a vida da melhor forma possível. E uma delas que eu aprendi é o julgamento. Ele ensinava as pessoas a não julgar ninguém. Não, a gente tem que amar as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. Esse foi o maior ensinamento que eu acho que eu aprendi com ele. O Silvio, eu tive a honra, né, cara? As pessoas às vezes me perguntam, bicho, eu devo muito ao Silvio. Eu tenho uma gratidão pelo teu pai, por exemplo, das coisas que eu vivi com ele, porque como a gente fazia o programa sábado e domingo, então a gente sabia sábado e domingo. Quando acabava às vezes o programa, a gente ia pro camarim, ele fazia aquele filezinho. O bifinho dele, aquela fumaceira, bicho. Você quer bem passada, bom passar. Fez do jeito que vier, tá bom. O bife dele. Ele fritava o ovo. Ele falava de todos os assuntos comigo. Como é que tá o seu circo, Serginho? Como é que tá não sei o que lá? E a sua mãe, aquele carinho. Ele se interessava pela sua vida e gostava de ouvir as nossas histórias. Esse Silvio Santos que as pessoas não conhecem. Porque as pessoas conhecem e gostam dele pelo apresentador, né? Porque ele era aquele comunicador. Agora, se vocês que estão me vendo agora conhecessem o pai dela na intimidade, aí vocês iam ficar mais apaixonados ainda por ele, pela forma como ele se conduzia na vida. Ele era um cara muito honesto, foi um dos pessoas mais honestas que eu conheci na minha vida. Não é porque você está aqui, não. Não, ele é. Para mim, ele foi um grande exemplo. Uma das pessoas mais justas que eu já conheci. Também. Ele não aceitava nenhum tipo de justiça. Isso. Não, bicho, as coisas tinham que ser justas, cara. Isso. E era uma pessoa que ele era mão aberta, ele gostava assim, ele não era egoísta de nada, ele queria dividir as coisas com as pessoas. Acho que não é nem dividir, mas ele gostava de dar oportunidade para as pessoas. Exatamente. O baú era isso, né? Para as pessoas realizarem seus sonhos. O baú nasceu até de uma coisa que o sonho do brasileiro de ter a casa própria, né? Ele falava, Serginho... Era um prazer para ele quando a pessoa rodava o peão e ganhava a casa. Nossa, ele ficava muito feliz. Ele falava assim, Serginho, o que você falar na televisão, você tem que cumprir. Se você falar, você vai dar uma bicicleta, se não tiver a bicicleta lá, você compra uma bicicleta com o seu dinheiro, e você fala, porque o que você falar para lá, que as pessoas estiverem vendo lá, você tem que cumprir. E na vida isso, ele era assim na vida também. Não era só na frente do vídeo, ele era uma pessoa super... É que as pessoas... Porque como eu estou falando com a filha dele, é uma coisa, mas eu estou falando de coração, assim, você me conhece há muitos anos. Sim. Como eu tinha muita convivência com ele,
A gente conviveu durante anos. Eu acho que ele via mais a gente do que via a família, porque a gente ficava Com sábado, certeza. domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, Com sábado, domingo, certeza. sábado, domingo, sábado, domingo, dois programas. Então a gente conversava sobre... Eu me lembro quando ele se candidatou à presidência, que ele chamou todo mundo no camarim. Eu quero saber a opinião de vocês, sincera. Quem acha que eu devo ser candidato ou não? Aí todo mundo começou a falar, não, eu acho que sim, eu acho que sim. E eu falei, eu acho que você não deve ser candidato. Eu também porque achava que não. Você já é uma pessoa super bem sucedida, você é uma pessoa super amada, você é amada pelo país todo. Se você fosse candidatar, metade vai gostar, a outra metade passa a não começar mais a gostar, porque são partidos, né? Você passa a ser de um partido. Falei, bicho, vou começar a inventar que você fez isso, que a sua filha, que sua mulher, que não sei o que lá. Aí eu falei, a minha opinião, e na hora até o pessoal me criticou, falei, a minha opinião é que você não deve ser candidato à presidência da República. Eu Aí, tenho no YouTube um vídeo que eu falo também pra ele pra não ser, não. tá vendo? Porque ele ficou consultando toda a família, consultou todo mundo, falou, eu vou falar com as minhas filhas, vou falar com a minha mulher, vou falar não sei o que lá, porque realmente, tudo bem, a gente sabe que se ele fosse presidente ia ser uma coisa maravilhosa, mas será que ele ia conseguir fazer o que ele queria fazer? Aí que tá o Não, problema. ele não ia. Né? Ele, com certeza, ele não ia conseguir realizar a expectativa do brasileiro. E como foi esse período? Porque ele era bom demais, como Ele o era. Silvio Santos, entendeu? E não ia dar para ser o Silvio Santos na presidência, né? E vocês chegaram a pensar em casa, por exemplo, ele estava animado em casa, ele falava com vocês? Ele Você gosta? perguntava o que é a opinião da gente, ele queria saber o ponto de vista de cada uma. Caramba, bicho. Eu falei pra ele, meu irmão, não vai ser presidente Eu também nada. achei que não. Aí ele falou assim um dia pra gente, vem cá, mas se eu for presidente, eu posso ir lá na Disney? Tu não falou, claro que não. Que Disney, Não vai cara? poder ter Eu mais. posso- Ele já não tem a liberdade dele sendo Silvio Santos, imagina Pô, como imagina, cara, presidente, né? como presidente da República. É. Você viveu todos esses momentos, né, cara? Assim, Alguns mais de perto, outros mais longe, porque eu já era adulta também, né? Muita coisa que aconteceu, eu já era casada, já era adulta também. Qual foi o momento mais difícil que você viveu com ele, independente agora dessa despedida dele e tal, nessa transação toda da vida dele? Qual foi o momento mais difícil que você viveu e qual foi o momento mais feliz que você viveu com ele? Eu acho que o momento mais difícil foi um que eu compartilhei com ele, que foi a morte da minha mãe. Estávamos os dois presentes na hora que ela partiu. Vocês estavam presentes no... Presentes. Então, acho que foi ele fala que foi a maior dor da vida dele, foi a morte da minha mãe. E esse momento a gente viveu junto, olha aquele momento, né? E a felicidade é ir construindo e descobrindo quem é esse cara, né? Incrível. Incrível. E honrar esse cara hoje. Eu acho que os momentos felizes do meu pai é a gente descobrir realmente quem ele é, quem ele foi. E quem foi Silvio Santos, cara, na sua cabecinha, no seu coração e na sua mentalidade? Quem foi realmente Meu o pai. Silvio Santos e quem foi o teu pai? Bom, Silvio Santos, o meu pai, era um ser humano íntegro, verdadeiro, honesto, justo, trabalhador e que tinha um amor incondicional. Ele não me amava só porque eu era filha dele, ele me amava da mesma forma como ele amava uma colega de trabalho dele. Então, acho que o melhor do meu pai foi o exemplo que ele foi para mim de vida. Como ser humano. Como ser humano, né? É. Ele era um ótimo ser humano. Ele era um cara engraçado também, né? Não, a gente que conviveu com ele, cara, eu falo isso porque, eu posso falar. Eu sou raiz, hein, pessoal? Eu sou raiz, porque, olha, foram 43 anos que eu convivi com o Silvio Santos, brother. Não é uma vida, né? Pô, e nos momentos mais Todos, assim, né? todos os momentos, Todos. porque ele vivia mais na televisão do que... Sim. Ele era empresário, Ele era workaholic amigo, mesmo, colega, isso. falava, se metia nas Conselheiro, às conversadas. vezes. Pô, conversava sobre vários assuntos. Sim, sim. E Ele era um fã da Tijama, adorava Tijama, torcia pela gente. um dia foi lá pelo todo preocupado, crescimento falou, dos vem cá, meninos. vem cá, Sérgio Malandro e Wagner Montes, vem cá, vocês dois.
vocês estão usando camisinha? Vocês usem camisinha. Isso. Porque essa doença está solta. Vocês têm que ter responsabilidade. E vocês ficam aí pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. E eu e o Wagner ficamos olhando assim. Opa! Porque ele mandou chamar a gente, né, no camarim. E a gente falou, meu irmão, vai dar um esporro na gente. Não, e aí é um conselho de pai, ele né? Ele deu um conselho. Conselho de vocês pai, estão usando né? camisinha? Vocês usem camisinha aí. É, conselho de Porque, pai, porque né? tava aquela moda da AIDS, Da né, AIDS, cara, aquela coisa toda. E ele dava dando uns conselhos, bebê, vocês estão cuidando direito. E no dia da parada, lembra daquela parada que teve no Nossa, SBT? foi incrível aquela parada, né? Aquilo foi... Ele parou São Paulo, acho que foram 2 paradas que E tiveram. que felicidade que ele Gente, tava, né? que cara? lindo aquilo. Esse foi um momento também de ver a grandiosidade dele. Foi. Pra quem não sabe, ele era uma parada que saiu do aeroporto No aeroporto lá. e pela Avenida 23 de Maio atravessou São Paulo até o Campo de Marte, que é o outro aeroporto. E aí São Paulo inteira São Paulo acompanhando. inteiro, cara. E aí teve um ano que ele trouxe os personagens da Disney Todos os programas do pra SBT. ali, todos os programas do SBT, carros alegóricos e tal. E ninguém acreditava que ele ia participar o percurso inteiro. E ele participou o percurso inteiro, cumprimentando o público, recebendo o público, se doando pro... Foi um momento muito legal. Caramba, bicho, que... Minha filha mais velha, acho que tinha uns 2 anos. Ela assistiu o voo no colo. Tava com o meu carro lá, Hora do Capeta, pô. Eu tava lá no... Tá louco. Não, foi um momento muito legal das 2 paradas que ele fez. Não, foi um momento louco, bicho. Foi um momento... É que só ele podia fazer Não, isso. só ele também, inventou aquilo, né, bicho? Isso é. Aquilo foi uma tremenda jogada de marketing pra TVS, pô, Isso, né? isso. E parou São Paulo, aquela Avenida 26 de Maio, aquelas meu irmão, era tudo São Paulo parado, as inteira. pessoas batendo palmas, uma loucura. Agora, teu pai tinha umas tiradas muito loucas. Você lembra quando ele anunciava, ele ficou anunciando no show de calouros, olha, com vocês, Rambo 2... Às Ele 9 e pouco. indicava os filmes. Não, então, aí ele comprou o Rambo, porque naquela época, pra quem não sabe, nós estamos falando coisa de... Gente, 40, era muito 40 anos muito atrás, que tempo não atrás. tinha... Isso. Pra ter um filme na televisão, era uma coisa... Aí o Silvio Santos comprou o Rambo 2. Aí ficou anunciando 5 meses o Rambo 2. Olha, o Rambo 2, no dia 8 de setembro, às 9h30, blá, 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 blá. Não, Aí, o maior sucesso dele foi os pássaros feridos. Pássaros feridos. Gente, Começou lá atrás. aquilo que ele aprontou. Começou lá Gente, atrás. ele falava assim: pode assistir a novela, quando a novela acabar, a gente começa o filme. E foi um sucesso assim absurdo aquela série. E era Pássaros Feridos, bonita, foi né? linda. Mas aí o que aconteceu no Rambo 2? Ele ficou anunciando 6 meses o Rambo 2. Lá no show de calores, ele ficava anunciando, olha, tal dia, Rambo 2. Aí a Globo, cara, no dia do Rambo 2, na hora do Jornal Nacional, anunciou o Rambo 1. Você deve saber essa história, você vai lembrar. Não lembro. Então você vai lembrar agora, aqui, ó. Aí anunciou o Rambo 1 no Jornal Nacional. Imagina... Que ia passar no horário que ia passar o horário Rambo do 2. Rambo 2. Pô, e a Globo, porra, aquela potência, no Jornal Nacional, olha, hoje, extraordinariamente, vamos apresentar o Rambo 1. Porra, aquilo foi uma geladeira, porque todo mundo, a gente ficou 6 meses esperando o Rambo 2. Aí a gente falou, caramba, bicho, porque tava todo mundo em casa, né? Falou, caramba, e agora? Teu pai muito esperto. Genial. Teu pai gênio. Gente, ele fez entrou ao vivo, falou, pessoal, eu fiquei sabendo que vai ter o Rambo 1. Então assiste o Rambo 1, assiste quando o Rambo acabar, 1, vem assistir pra o Rambo vocês 2. entenderem até o Rambo 2. Então assistam hoje o Rambo 1, porque eu vou anunciar E o depois Rambo assiste 2, o Rambo 2. no outro dia, blá, 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 blá. E aí, Só ele podia fazer isso. ele foi né? lá ao vivo, e aí o Rambo 2 explodiu de audiência, porque teve essa confusão toda. Claro. E teu pai, meu irmão. Mas ele podia fazer, ele era Ele o dono da televisão, emissora, cara. né? Tira do ar, põe do ar, bota peraí, no- vou entrar ao vivo no meio do Jornal Nacional e falar, pode assistir o Rambo 1, depois vocês assistem o Rambo 2. Quando ele falava assim, ó, um dia ele chegava lá e falava assim, ó, negócio é o seguinte, o programa do Sérgio Malandro agora vai pra de tarde, da Mara vai pra de manhã,
o Bozo vai entrar tal horário, agora vai entrar não sei o que, não sei da onde, bababá. Aí ele falava essas coisas, né? Aí todo mundo fala assim, porra, o Silvio tá maluco, o Silvio bebeu, o Silvio tá maluco, o Silvio tá louco, tomou algum remédio, ele trocou tudo, olha aí, ó, olha a grade, ele chegou aqui agora hoje, mudou, o Sérgio Malandro, agora teu programa vai ser de tarde, o outro vai ser... Aí eu falava, caramba, tá. Aí o que acontecia? Passava um mês. Meu programa dobrava a audiência, o da Mara dobrava a audiência, tudo que ele fazia, o negócio acontecia. Então, teu pai era um gênio de conhecimento, de saber de feeling, onde botar as coisas no... Agora, pro departamento comercial devia dar trabalho eles. O comercial ficava louco Esse comportamento dele, o departamento comercial devia ficar louco mesmo. Ficava louco com ele, bicho. Ele não chegou lá um dia lá pra mim, lá no ele tava no camarim, né? Serginho, quero falar com você aqui no meu camarim. Eu falei, caramba, bicho, o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz? Aí chegou, quando eu entrei, ele falou, Serginho, passei a noite toda pra criar o nome do seu programa novo infantil. Ai, gente. Vai chamar Hora do Capeta. Gostou? Eu achei horrível, mas Capeta naquela época era garoto levado, mas eu achei horrível. Mas ele falou, gostou? Eu falei, maravilhoso. Aí saí, quando eu saí, encontrei a Sônia Lima. Aí a Sônia Lima estava lá no corredor, eu falei, Soninha, o Silvio me chamou todo animado no camarim, falou, Serginho, olha, eu passei a noite, Serginho, para criar o nome do seu programa novo infantil. Vai chamar Hora do Capeta. Aí... A Sônia, pelo amor de Deus. Cruz credo, você gostou? Eu falei, claro que não. Falou pra ele, falei, claro que não. Fala pra ele gosta de pessoas... Ô, Serginho, ele gosta de pessoas honestas. Olha pra ele e fala, não gostei do nome. Não tenho coragem, Sônia. Seja corajoso. Ele gosta de pessoas corajosas e pessoas honestas. Seja honesto com ele, hein, ô Sérgio Malandro. Aí quem vem saindo de lá? O Silvio. Vem saindo de lá, aquele jeito dele na... Bom dia, sempre muito educada. Bom dia. Bom dia, Sônia. Sônia! Olha, Sônia, criei o nome do programa novo do Serginho, hein? Vai chamar Hora do Capeta. Gostou, ela? Maravilhoso. Quer dizer, na hora do bagulho, ninguém tem coragem de falar nada. E aí fala que ele tinha razão. Pô, não é? Foi um sucesso. Não foi um sucesso? E ele botava o clipe. Não, teu pai era um gênio. Entre nós aqui, pra quem não sabe, essa garotada nova e tal, que às vezes não sabe nem quem foi Silvio Santos, essa garotada nova, às vezes ele não sabe. Teu pai era um gênio. Mas agora eles vão ficar sabendo. Agora que eu quero saber isso agora. Agora vai espalhar Silvio Santos pelo Brasil alô, São inteiro. Paulo. Alô, Brasil. Silvio Santos vai estar aí. Como é que vai ser essa história? Que eu estou super animado e muita gente está animada para saber como é que essa história, essa grande homenagem que vai ter pro Silvio Santos, que você que está comandando aí. Então, eu sou artista plástica, né? A arte também faz parte do meu DNA. E eu participei de dois eventos, que foi um projeto que tinha a Jaguar Parade, a parada das Jaguares, e participei dos 50 anos de comemoração da Hello Kitty no Brasil. Então, como artista plástica, eu fiz a minha Hello Kitty, ela tá viajando o Brasil inteiro. E aí, dei uma onça pro meu pai, inclusive, pintei uma onça para ele. Essa onça tinha uma coisa muito especial, que o brilhinho do olho dela era o SS. SS? Botou SS, o olhinho? Nossa, ele tinha uns ciúmes dessa onça. E aí, logo que teve a partida dele, conversando eu, Daniela e Renata, a gente podia fazer do Silvinho. Vamos fazer no aniversário do papai? Eu falei, não vai dar tempo. Dezembro, né? Em dezembro. Eu falei, não vai dar tempo. Isso era agosto, né? Falei, impossível. Precisa fazer um projeto e tal. E aí, a gente resolveu lançar agora 45 esculturas e fizemos um chamamento público para 45 artistas que vão trabalhar em ateliês públicos. Então, nós teremos um ateliê no SBT, que eu fiz questão de fazer no SBT, para que os funcionários participem também, vejam os artistas criando e tal. Então, um é no SBT, o outro vai ser no Museu da Imaginação. Então, vai ter um ateliê também de pintura ao vivo no Museu da Imaginação. E o outro é na Estação Barra Funda. É que eu sempre esqueço, tá, gente? Ela é para a assessora dela. Como é o nome dela, da assessora? É a Tal e a Laura. Tal e a Laura estão aqui hoje, ó. Ela olha para ela que a gente esquece mesmo. A gente esquece, bicho.
Então, na estação Barra Funda. Então, acontece primeiro as pessoas enviam as suas propostas, entra no site, Caravana do Silvinho, tal. Agora, no dia 25, terminou a inscrição. Uma curadoria vai escolher entre os 400 propostas que enviaram, a gente vai escolher 45. 45. E aí, 45 artistas vão pintar os seus silvinhos e isso vai virar uma exposição que vai viajar ao Brasil, levando esse silvinho divertido no meio da rua, e apresentar para as crianças. Em alguns lugares públicos que vão ficar os silvinhos. Mas sempre a gente vai levar sempre os 45. Caramba, bicho. E qualquer... Quer dizer, vocês estão fazendo a escolha... Isso, já estamos na fase de curadoria. Já tem alguns artistas assim que você pode fazer? Tem alguns que agora com a equipe eu não sei bem te dizer quem topou, quem não topou. O Cobra topou, ele vai ser... O lançamento foi feito com ele. Famoso Cobra. O lançamento foi feito com ele, mas eu tenho certeza que virão mais artistas famosos aí que eu vou falando ao longo do tempo. E vai pelo Brasil todo? Vai. A primeira exposição em São Paulo. Depois, talvez a gente faça uma exposição lá perto da Rede Massa, do pessoal do Ratinho. A gente leva para lá. Rede Massa arrebenta. Isso, a gente vai levar para lá. Rede Massa. E aí depois a gente vai para o Rio de Janeiro, vai para tudo quanto é lugar. Todos Tu tá feliz, né? Tu tá feliz, não tá, com essa história toda? Que eu vejo no teu olho, você brilha no teu olho com essa... Porque você nasceu pra arte, né? Você gosta dessa coisa toda, né? Sim, e agora fazer uma homenagem pro teu pai, agora vai ser uma coisa... E é uma homenagem para o meu pai. Minha e das filhas, das irmãs. Das irmãs. E eu estou encabeçando uma área que eu conheço, que é artes plásticas. Claro. Então, poder dar essa oportunidade para artistas conhecidos e não conhecidos, que eu falo assim, nós queremos pessoas de talento. E tem muita gente talentosa no Brasil inteiro. Muito, então, a gente está recebendo propostas do Brasil inteiro. Vai aparecer muita gente bacana. Vai ser muito legal. Vão descobrir muita gente bacana. É uma oportunidade. É uma oportunidade. É uma grande homenagem, cara. Puxa vida, vai ser... E ele merece, né? Ele merece todas as homenagens. E é uma forma de também instigar para essa nova geração, essa criançada, através de um boneco. Quem foi esse cara, né? Quem foi esse cara aí que tá viajando o Brasil? Quem foi esse cara, bicho? Eu vou te falar uma coisa, bicho. Vai ser muito... Eu acho que se fosse fazer um filme... Teve aquele filme... O que você achou do filme do Rodrigo Faro? Não assisti. Você também não assistiu do Rodrigo Faro? Não. Por que você não assiste? É aquilo que eu te falei. Eu participo da vida dele. O que vieram me contar não é novidade. Mas vocês não têm vontade de fazer, de repente, um filme mesmo? Vocês, as irmãs, aí sim. Escreverem, não, eu acho sim. Aí a gente tem toda a condição de fazer diferente do que já fizeram. E mais realista, porque a gente viveu o momento. Claro. A gente tem os dados ali. Mas não sei se vai rolar isso também. Mas tem que rolar, cara. Eu acho que primeiro até porque as pessoas... Acho que tem um documentário no SBT+. Tem um documentário do Silvio, né? Do SBT+, acho que tem, sim. Mas esse Eles documentário... fizeram da Hebe, estão fazendo de vários artistas. Acho que tem, sim. Agora estão fazendo do Ratinho também. Acho que tem, sim, uma equipe que produziu. Quem é o apresentador do SBT que você mais gosta? Agora pronto, vou te botar na saia justa aqui. Quem é o apresentador que você mais gosta? Vamos ver quem aqui. Vamos ver quem é ela. Ela, Cíntia Bravanel. Quem é o apresentador preferido de Cíntia Bravanel no SBT? Vamos lá. Eu vou ser que nem meu pai. Cada um tem o seu talento. Ela aprendeu direitinho, né? Ela aprendeu direitinho. Ela foi, pensou, falou, não vou falar aqui, tal, deixa cada um ter o seu. Claro, cada um vai mostrar o seu melhor. Então tá bom, qual é o programa que você mais gosta do SBT? Vamos lá. Hoje, por exemplo, eu tô curtindo muito ver o crescimento da Patrícia e da Rebeca. Tá gostando de ver o programa da Patrícia e da Rebeca? Tô curtindo, ela tá... E o que é legal, ela tá imprimindo a personalidade dela no programa agora. Ela tá... Né? Ela tomou posse do falando programa, besteira, é bem legal. Tá falando besteira. Tá brincando. Eu tô adorando, pô. É legal. Ela tá sendo Patrícia, cara. Exatamente. Então, acho que cada uma... Agora, eu acabei de ver uma ação da Daniela dentro da empresa, abracei ela e falei, tô muito orgulhosa de você, minha irmã. Porque levar esse legado não é fácil, não.
Eu tive uma reunião com ela, eu e vários artistas, né, a gente junto lá, ela tava conversando o que vai acontecer com o SBT e tudo. E ela se expressa bem mesmo, ela é firme, ela é simpática, né? Ela é carinhosa. Ela é carismática. Eu já sou a brava, né? Você é brava. Pronto. Você é brava, mas não tem nada de brava. No fundo, você também que eu aprendi a gostar das coisas certas. Não vem fazer picaretagem perto de mim que não vai rolar. Tu é daquelas de tomar lá da cá, né? Não é nem tomar lá da cá. Tem conversinha contigo. Não dá pra dar jeitinho. A vida é séria, sabe? Muito disciplinada, né? É estilo Marlene Matos, né? Aquela não, acho que não. Eu sou mais estilo Silvio Santos mesmo. É? Vai fazer coisa errada perto dele. Não, coisa errada ele não vingava, hein? Não, esquece. Eu sou assim também. Mas teu pai é muito engraçado. Aqui, tem uma cena que eu até nesse dia lá que a Daniela, a tua irmã estava lá, ela estava falando que vai acontecer no SBT e tal. E o Ratinho falou lá um negócio lá, e daqui a pouco eu falei, olha, a essência do Silvio Santos é o seguinte. O Silvio Santos, por exemplo, Luiz Miguel, estava explodido lá no México, porra, sucesso. E aí o empresário dele falou, olha, o Luiz Miguel quer um camarim só para ele e tal. E naquela época nós ficávamos todo mundo no mesmo camarim. Não tinha essa frescura de camarim para um, camarim para outro. Blá, blá. Ficava eu, Décio, Aracide Almeida, Sônia Lima, Wagner Monte, todo mundo no mesmo camarim. E o Vanderlei Villanova foi falar com ele e falou, olha, eu quero o empresário do Luiz Miguel quer um camarim só para ele. Ele falou, não, mas é o seguinte... O Silvio falou, o Luiz Miguel quer o camarim só pra ele? Não, ele tem que ficar com meus artistas. Ele também é artista, que também todo mundo é artista, fica com os artistas. Mas aí o Zanella saiu, depois voltou e falou, olha, o empresário dele pediu para ser exclusivo e tal, que ele tá explodido no México. Ele falou assim, então faz o seguinte, fala pro Luiz Miguel ir embora. E mandou embora. E o Luiz Miguel foi embora, bicho. O Silvio Santos era assim, ele prestigiava os artistas dele. Não, ele valorizava os artistas dele. Falou, esse artista, todo mundo aqui é artista. Egos. E às vezes, Serginho, eu vejo que o artista, ele não é isso que vendem que ele é. Como é que é? Às vezes, vendem uma característica do artista que ele, como ser humano, não é. Por exemplo, eu tenho uma obra minha que chama Sou Eu. E que aí vai vendo, são cubos, e cada cubo tem um significado. Então, o primeiro é aquilo que as pessoas veem da gente, o segundo é aquilo que a gente é. Então, no cubo você vê um lado, o outro. Aí, no segundo cubo, eu já sei que tem o lado de trás, o de baixo, e o outro do lado, que eu não enxergo. Aí, no terceiro cubo, ele abre, tem o lado de dentro, o lado de fora. Aí tem os pensamentos, sentimentos e tal. Então, a gente é esse complexo. É verdade. Que aí eu falo do julgamento. Então, o primeiro é aquilo que as pessoas acham que a gente é, mas a gente não é só aquilo. A gente é muito mais. Não, todo mundo tem uma qualidade. Às vezes as pessoas não enxergam a qualidade das pessoas. Só querem criticar as pessoas. Exatamente. Só vê ali a pessoa vê uma mesa aqui. Eu tinha uma amiga que eu saí com ela, aí nunca mais briguei com ela por causa disso. O cara fez um jantar pra gente maravilhoso e tal, super, uma coisa deliciosa, uma mesa farta, bonita. Aí quando fui embora, eu falei, que jantar maravilhoso, que vou te receber a gente. Você viu no pé da mesa que tinha aquele bicho, cupim? Falei, eu? Vi no pé da mesa o cupim? Eu vim pra comer. Não, eu vi aquela mesa. Então tem pessoas que enxergam o feio. O seu vestido pode ser lindo, mas tem uma manchinha lá, um pingo aqui. A pessoa olha o pingo, defeito, ela não vê o vestido. Ela fala, caramba, as pessoas são assim. Ô, Cíntia, aqui, ó. Aqui é o malandrito. Alô, glugluzada, atenção, atenção. Malandrito, batatinha, aqui, ó. iFood, cadê ali? Ali, ó. Olha, tem... Chegou o malandrito. Tem batatinha. Mini food. Legal. Mini food é o seguinte, essa batatinha virou uma... Isso aqui é o seguinte, você come uma, não para de comer. Isso aqui é uma coisa de maluco. Aqui, ó. Mini food é um sucesso. Todos os supermercados lá do Rio de Janeiro, ali, ó. Olha, crocante. Aqui o glu-glu. Aí, neném. Batatinha. Ratinho. E do ratinho. É batatinha. Aqui, ó. Prova aqui, ó.
É uma delícia. Ó, Minifoods lançou o Malandritos. Malandritos é o salgadinho do malandro, ó. Tudo bom. Ó, tem de queijo, pimenta, cebola e salsa. Picanha, bacon. Ó, vai levar... Cadê o... Vai levar um presente aí, sabe? Vai levar todos os... Isso aqui tu não para de comer. Tá É aí bom todos- mesmo, você Isso não aqui, ó, para mesmo. Aqui, ó, quer ver isso aqui, ó? Vamos ver isso aqui, ó. Vou mandar pro Thiago lá, o Thiago vai adorar. Isso aqui tu não para de comer. Bom. Não é gostoso? Muito bom. Gostoso. Ó, tá em todos os supermercados do Rio de Janeiro, principalmente no supermarket. Malandritos, essa batatinha é uma delícia. Tem os amanteigados, tem aveia, tem granola. Tem granola, aveia, muito legal. É do Minifoods. Muito Quando você legal. está no supermercado, você vai lá e fala assim, cadê a família Minifoods? Aí você vai ver as coisas mais gostosas que tem. Mas é gostoso mesmo. Eu conheci essa batatinha, eu fui ver um futebol na casa de um amigo, aí o que aconteceu? Eu comecei a comer essa batatinha, falei, cara, que batatinha gostosa, babá. Aí tu acredita que uns 8 dias depois, o presidente da Minifoods, que é o Rodrigo, procurou a gente do nada, porque queria apoiar nosso programa, porque ele sempre assistia nosso programa. o Que Papagaio legal. Falante. Eu falei, caramba, bicho, tu é dono dessa batatinha? Eu comi essa batatinha que nem um louco lá, cara. Vocês estão de parabéns. Porque é legal quando você anuncia uma coisa que você gosta, acredita, né? O papai fazia isso, né? É, teu pai era, pô, esquece. Assiste o filme, que é bom. Pô, não lembra? Porque minha empregada viu, minha mulher viu, a minha funcionária viu, o meu motorista viu, todo mundo viu, e ele falava esse negócio todo, babá. Ele é o maior vendedor. Ó, Ele era um vendedor bom. pô, tá louco. Ó, Minifoods tá em todos os supermercados do Rio de Janeiro. Procura lá. Os malandritos. Como é que o pessoal tá vendendo muito malandritos? Por quê? Como é que eles fazem degustação? Ai, que legal. Chama as pessoas pra provar, aí a pessoa Aham. prova, aí a pessoa adora. Uhum. Aí a pessoa compra. Gostoso, mas é gostoso mesmo. E daqui a pouquinho vai estar em todo o Brasil. Mas se você... Hein? É o quê? Não entendi. Se for no Rio de Janeiro. Mas se for no Rio de Janeiro, é o supermarket. O supermarket tá bombando. Aliás, é aniversário do supermarket agora, mês que vem. Supermarket é um supermercado. Só tem no Rio de Janeiro. Mas, ô Cíntia, domina o Rio de Janeiro. Todo lugar que você tem no Rio de Janeiro, você vê o supermarket. Por exemplo, Olha que no legal. Corrado, onde eu moro, tem 2. Na Barra tem 4. Tudo que é lugar tem supermarket. E por que as pessoas, elas gostam de supermarket? Porque quando você vai fazer compra, Cíntia, você quer o quê? Você quer um preço justo. Todo mundo quer um preço justo. Sim. Não tem esse negócio de, mesmo que você tenha dinheiro, você quer um preço justo para Claro. você comprar comida para sua família. O supermarket tem um preço justíssimo. Você quer o quê? Boa qualidade. O supermarket é muito chato com qualidade. Eu conheço a família do supermarket. Eles são chatos com a qualidade. Então, o supermarket tem a melhor qualidade. E você quer o quê? Um bom atendimento. Pessoas bem-humoradas, pessoas simpáticas. E o supermarket faz questão de sempre ter um bom atendimento. Então, ó, se você entrar nesse QR Code aqui, ó, você vai receber todas as promoções, os preços especiais, para você ter mais facilidade, preços maravilhosos aqui no supermarket. Entra aqui no QR Code e você vai ter tudo isso aí. Porque o supermarket é preço, é perto, é supermarket. Ai, dona Cíntia Bravanel. Ai, Cíntia Bravanel, me diz uma coisa. Olha, nós já estamos aqui há quase 2 horas, né? Já fez 2 horas? Ixi, vai ter uma série comigo. Caramba, hein, bicho? Qual é o teu time de futebol, Cíntia? Eu gosto muito do São Paulo. São Paulo? Ó, é do time do diretor do Silas aqui. Eu gosto muito de São Paulo. Qual é o teu time? O Ratinho é Palmeiras. Palmeiras e o teu pai, Serginho, é Fluminense. Eu acho que... Me diz uma coisa, vocês olhando... Eu quero pedir a opinião aqui da assessoria e da tua afilhada. Vocês olhando, vocês acham que ele é mais filho do Sérgio Malandro ou do Ratinho? Cíntia, você que é família Bravanel... Não, com esse bigode aí é Ratinho, né? Você acha que é filho do Ratinho? Porque o Ratinho não quer, ele não quer... Não quer? Ele não quer adotar, ele não quer assumir. Então nós vamos fazer um DNA. Assumiu, pronto. Nós vamos fazer um DNA. Ratinho aqui, ó. Precisa. Tá aqui, ó. Nossa Cíntia Bravanel, que é dona da onde a gente trabalha, tá dizendo, tem que fazer um DNA. Nós vamos fazer um DNA no seu programa para saber. Porque se for seu filho, você vai assumir, Ratinho. Você vai assumir e vai ter que dar a mesada para mim, porque eu que tô criando. Tá eu tô certo. criando. Você vai dar a mesada pra mim, porque eu que tô criando. Você é São Paulino, você torce pro São Paulo.
Então eu quero convidar você, para brincar lá na Bet Nacional. A Bet Nacional foi a primeira empresa que se legalizou no nosso governo. Foi isso, Silas? Hein? Foi a primeira empresa, a primeira plataforma, porque a Bet Nacional é uma plataforma muito séria. Mas, uma dica que eu vou dar para você. Vai lá, vai se divertir, mas jogue com responsabilidade. E acima de 18 anos, jogue com responsabilidade. Vai lá se divertir. É uma diversão a Bet Nacional. Mas olha, a Bet Nacional é a Bet dos brasileiros. O nosso embaixador, Galvão Bueno, Vinícius Júnior e muita gente bacana. Glu, 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 Bet Nacional, I love you! Glu, 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 glu. Ô, Cíntia, Oi. que prazer ter tido você aqui hoje. Prazer foi meu. Olha, eu adorei, eu já queria papo, bater né? esse papo. Então é o seguinte, Caravana do Silvinho, vem aí com tudo. Quando você acha que a Caravana do Silvinho vai estar pro Brasil todo, para as pessoas, de repente, viver esse momento que vai ser emocionante, que você está organizando tudo isso, você está fazendo, você vai criar grandes artistas que estão mandando, né, as paradinhas através do site. Como é que é o site? A gente fica com... Já estamos começando a escolher as 45 obras. Eu acho que vai ficar 1 mês e pouco de pintura dessas obras. E a primeira exposição acontece em agosto. Daqui a final de pouquinho. agosto. Aí. Em agosto, em São Paulo. Em São Paulo, então, nós vamos ter o Silvinho, Isso. em vários lugares. Então, Primeiro vai ser a gente está escolhendo aonde vai ser essa primeira exposição, que vai ficar pelo menos 1 mês, 2 meses, com as 45 obras juntas nesse lugar. Ô, Cíntia, eu quero agradecer a sua presença, dizer que eu fiquei muito honrado de ter você aqui, porque o Sangue Abraça Anel, eu tenho muito amor por vocês, muito amor, muita gratidão. A minha história, se não fosse vocês, se não fosse teu pai, o Sérgio Malandro não existiria. Seu pai que me deu a oportunidade de hoje ser uma pessoa, um artista conhecido no Brasil todo. Eu comecei ali na TVS, eu comecei ali no SBT. Foi o Silvio Santos, foi teu pai que me deu as melhores oportunidades. Ele me deu um programa infantil onde eu tive o amor das crianças. Ele me deu a oportunidade de eu gravar disco e ele divulgar a minha música na nossa rede do SBT e estourar a minha música. Através do SBT eu vendi 1 milhão de discos do Vem Fazer Glu-Glu, do Capeta em Forma de Guri. Ele espalhava o clipe por todos os lugares. Tive a oportunidade de começar a minha vida no Povo na TV, na TVS. Foi o Silvio que me deu essa oportunidade, lá através do nosso Hilton Franco, com a Cristina Rocha, com o Wagner Montes. Então eu sou muito grato à sua família, sou muito grato ao seu pai. Então quando eu soube que você aceitou o convite, eu fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, contando essa história, a história do teu pai, como ele era com vocês, como ele era com o público, enfim, quem foi o Silvio Santos. E eu fico até emocionado de ter você hoje aqui com a gente, e eu quero agradecer a você, a sua assessoria toda que fez com que você concretizasse esse momento aqui. É dizer que a casa aqui é tua, a hora que você quiser. Depois eu vou pedir para você, a hora que começar as exposições ou as oficinas, a gente manda imagem para você. Manda imagem que a gente vai aqui divulgar com o maior prazer. Manda um beijo pro teu filho, pro Thiago. Gosto muito do Thiago. Acho o teu filho um talento, né? talento máximo, como ator, como cantor, uma voz maravilhosa. Esse moleque vai longe. Eu vi ele pequenininho, vi com 5 anos, então eu olho pra ele e falo, caramba, eu fui uma vez no show dele, lembra que eu fui lá no show dele e cantei e tudo mais, eu fico olhando e falando, caramba, bicho, valeu a pena, tá tudo valendo a pena. Porque eu vi ele pequenininho lá no teatro, de repente eu vi ele no Timaya, falei, caramba, bicho, é o Thiago Abravanel, meu irmão. Aí vi ele fazendo novela na Globo, falei, caramba, brother. Porque, né, E agora é o Baile do Abrava, né? Baile do Abrava, né, cara? Ele tá fazendo... O Baile do Abrava tem o trio elétrico, todo ano faz o pré-carnaval, tem o trio do Abrava, o bloco do Abrava. E ele... Tá voando, né? E Tá aqui, voando. ó, adorei ganhar esse presente aqui, ó. Como é que vai pro pessoal que quiser comprar aqui esse pijama? Porque todo mundo agora vai querer comprar esse pijama aqui, bicho. Tem o Aqui, site da Tijama, Aí, né? site do Que acho que é Tijama. www.tijama.com. Tem a loja, você sabe onde é a loja? Aí, A loja é na Rua Gaivota, eu acho, ali em Moema. vou adorar. Em Moema. Isso aí.
Vou chegar pra minha gata, botar o meu pijama e falar, hoje é dia de fazer glu-glu. Hoje é dia de fazer glu-glu. É o pijama que dá sorte, o pijama. Bom, do mesmo jeito que você me agradeceu, eu quero te agradecer também, muito. E aí eu posso até ser ousada e dizer que eu agradeço em nome de todas nós, de você ajudar a construir essa história do lado do nosso pai. Ô, De vamos você pé. se permitir construir a sua história dentro da nossa casa, né? E que agora eu sei que você volta para ajudar a gente a levar esse legado, ou dentro ou não dentro, eu sei que você vai estar sempre torcendo Com certeza. por mim e pelas minhas irmãs. Então eu também quero agradecer. Quem precisar de mim, eu tô aí sempre, a hora que quiser. Eu tenho uma gratidão pelo SBT, por você e pela família. Tenho uma gratidão muito forte, muito, muito, muito. Talvez você nem entenda isso, mas um dia você vai entender. Eu tenho uma coisa, o Silvio Santos como eu não tinha, pra mim ele nem morreu, o Silvio Santos. A verdade Mas ele nunca vai morrer. ele nem morreu porque primeiro eu não o via desde a pandemia, bababá, então pra mim ele não morreu. Ele tá sempre no meu show. Eu faço homenagem a ele, eu conto toda a minha história com ele, eu no camarim com ele, de cair o café com leite no colo dele, eu conto tudo. Uhum. Então é uma parte do meu show que eu boto a música dele, todo mundo bate palma e começa a contar as histórias todas, que estão até no YouTube, eu começo a contar aquele jeito todo. Então é assim, são 5, 6 histórias comigo do Silvio Santos. Você tem que ir lá no meu show. Aliás, falar em show, eu vou estar em Belo Horizonte, dia 21. Alô, teatro como é que é o Cine Teatro... Volarec, dia 21 eu vou estar aí, vai lá no Eventim e garanta seu ingresso. Vai ser um showzaço em Belo Horizonte. Estive agora no Teatro Gazeta aqui, foi bom barato. Eu conto várias histórias do teu pai, várias. O pessoal fica rindo sem parar. Que são histórias que aconteceram, que só nós é que sabemos. Sim. E ali na hora eu conto as histórias todas. Cíntia, um homem não morre quando ele Jamais. deixa de existir. Não. Ele só morre quando ele deixa de sonhar. Manda um beijo pra toda a família, pra todas as suas irmãs. E olha, Obrigada, a casa viu? é sua. Vamos Obrigada. aplaudir Cíntia Abravanel! Muito obrigada.